Capítulo 921, Jade Verde. O tremor de seu corpo original fez os olhos de Wang Lin brilharem. As antigas estrelas de Deus entre suas sobrancelhas piscaram. Ele respirou fundo e suprimiu o tremor, e as antigas estrelas divinas não mais brilharam. Olhando para a serpente Moongazer com incontáveis tentáculos oscilantes à distância, Wang Lin ficou extremamente chocado. Naquela época, eu peguei, emprestada a serpente Moongazer para matar a família Yao e me escondi dentro de seu corpo. Achei que alguém em Aleavian sabia algo sobre a serpente Moongazer. Que tipo de pessoa poderia capturar a serpente Moongazer e enviá-la para a aliança como arma? Poderia ser L. Wang Lin engasgou e pensou na figura que vira duas vezes. A primeira vez foi durante a batalha entre Qin Shui, o Deus de Sangue. A segunda vez foi durante as 108 dádivas celestiais, onde ele abriu a passagem entre os dois sistemas estelares. Nesse momento, o som de subiu do pedaço gigante de madeira antes da serpente Moongazer ficou cada vez mais alto. À medida que as ondas se aproximavam, os cultivadores atrás de Wang Lin começaram a aplaudir. Ao mesmo tempo, esses cultivadores imediatamente voaram para frente. Wang Lin hesitou um pouco antes de avançar e atacar o gigantesco pedaço de madeira. Este pedaço gigante de madeira era muito grande, mesmo de longe. Quando eles se aproximaram, eles sentiram seu poderoso impacto junto com sua pressão majestosa. Incontáveis cultivadores pisaram em vários tesouros e seguiram o gigantesco pedaço de madeira. Havia também cultivadores no pedaço gigante de madeira. No entanto, muitos não estavam de pé sobre ele, não havia nem mesmo 100 cultivadores na madeira. Os dois que estavam na frente daqueles cultivadores no pedaço gigante de madeira eram o ancestral da família Zhang, Li Yunzi, e o ancestral da família Xingong. Os dois estavam na frente do pedaço gigante de madeira. Suas roupas se moviam sem vento, seus olhos eram como relâmpagos e seus olhares eram frios. Atrás deles estava o resto dos cultivadores. A maioria deles eram 108 celestiais, mas também havia alguns que Wang Lin não tinha visto antes. No entanto, pelas flutuações de suas almas de origem, Wang Lin pôde ver que essas pessoas não eram fracas. Eles estavam no auge do estágio corporal Yang. Havia 10 pessoas no palco do Nirvana Skrier. Além dessas 10 pessoas, outras 3 chamaram a atenção de Wang Lin. Um deles estava sentado do lado direito do pedaço gigante de madeira. Ele estava vestindo uma túnica preta e tinha cabelos brancos. Havia várias cicatrizes em seu rosto que eram extremamente estranhas. Eles não eram estáticos, eles pareciam se mover sutilmente. Apenas um olhar para eles foi o suficiente para fazer alguém ofegar. No momento em que o olhar de Wang Lin pousou no velho, os olhos do velho se iluminaram e ele olhou para Wang Lin. Ele revelou um sorriso cheio de intenção fria. Outra pessoa que chamou a atenção de Wang Lin foi uma mulher. Essa mulher era graciosa, bonita como um pêssego da primavera e pura como o crisântemo de outono. Ela tinha cerca de 30 anos, seus olhos estavam cheios de espírito e seu lindo nariz era reto. Ela tinha uma pequena depressão na bochecha, sua pele era branca e seus olhos continham um toque de azul do oceano. Ela estava de pé no pedaço gigante de madeira e usava um vestido de renda verde claro com uma fina camada de seda dourada. Suas roupas largas tinham um padrão roxo e seus 3.000 fios de cabelo preto estavam simplesmente pendurados atrás da cabeça, com alguns ao redor do pescoço. Havia uma pequena joia vermelha no centro de sua testa que embelezava seu visual perfeitamente. Ela era muito bonita. Sem qualquer maquiagem, sua pele brilhava e estava branca como a neve. Exalava uma cor cremosa e era como uma flor delicada. Talvez fosse devido ao pedaço gigante de madeira movendo-se muito rápido, mas havia algum vento que fez sua seda fina flutuar no ar. Isso a fazia parecer uma fada. Depois de ver o olhar de Wang Lin, ela sorriu graciosamente para Wang Lin. No entanto, esse sorriso continha um senso de nobreza, como se ninguém pudesse alcançá-la. A última pessoa era um jovem. Ele tinha uma camisa branca e estava rodeado por 3 flautas de bambu que emitiam sons estranhos de flauta. À distância, o som da flauta parecia tornar-se corpóreo e formar uma ilusão em torno do jovem. Era fácil perder o coração ao lado dessa ilusão. O jovem nem ligou para o olhar de Wang Lin. Ele se concentrou em cultivar com os olhos fechados e estava cheio de arrogância. A razão pela qual essas 3 pessoas chamaram a atenção de Wang Lin foi porque Wang Lin não conseguia ver através de seu cultivo. Enquanto Wang Lin observava as pessoas no pedaço de madeira, os cultivadores no pedaço de madeira também olhavam,
para Wang Lin. Dada a reputação de Wang Lin no Aleaven Star System, não demorou muito para eles reconhecerem Wang Lin. Sem mencionar que também havia o rugido do tigre voador atrás dele. Eles seguiram o pedaço gigante de madeira e, ao longo do caminho, viram alguns cultivadores do céu. No entanto, eram apenas algumas dezenas de pessoas, no máximo, e estavam em estados extremamente difíceis. Nesse momento, a equipe reunida por Wang Lin era composta por centenas de pessoas. Isso fez com que todos os cultivadores ao redor do pedaço gigante de madeira olhassem para Wang Lin. Era óbvio que era devido à presença de Shumu que havia tantos cultivadores aqui. Trovão Celestial Shumu. Ele era Shumu, o herói da competição de doação celestial. Até mesmo Shu Ting do planeta Donglin foi derrotado, e Shumu se tornou o Celestial do Trovão. Só não sei se Shumu está qualificado para pisar no bosque gigante. Muitos olhares caíram sobre Wang Lin. Muitos deles não tinham visto Wang Lin, então suas impressões eram apenas do que viram da competição no som de transmissão de som que suas famílias tinham. A expressão de Wang Lin não mudou em nada com tantas pessoas olhando para ele. Ele estava muito calmo. Shumu, venha até esse velho. Li Yunzi viu naturalmente Wang Lin. A frieza em seu rosto derreteu um pouco e ele revelou um sorriso. Wang Lin acenou com a cabeça e avançou em direção à madeira gigante. O impacto da madeira gigante criou uma grande resistência, e Wang Lin se sentiu como se estivesse na lama. Depois de perceber isso, sua expressão estava calma e a energia de origem em seu corpo desacelerou até ficar quase imóvel. Então, no próximo instante, ele explodiu Ele passou de quieto ao máximo em um instante. Essa mudança fez com que um ímpeto poderoso explodisse do corpo de Wang Lin. Isso também causou um estrondo ao seu redor que poderia derrubar os céus. Estrondo. Enquanto o violento som ecoava, o espaço antes de Wang Lin de repente diminuiu. Tudo diante dele desabou, rapidamente enquanto ele caminhava calmamente. Wang Lin chegou perto da madeira que rugia e pisou nela sem qualquer resistência. Nesse instante, todos os olhos de todos os cultivadores ao redor da gigante Ua se estreitaram. Embora todos soubessem como Wang Lin era feroz, testemunhar pessoalmente os chocou. Wang Lin não sabia que pisar na madeira gigante representava um status extremamente elevado. Enquanto alguém acreditasse que eles eram qualificados, eles poderiam tentar pisar na floresta gigante. No entanto, muito poucas pessoas foram capazes de pisar na madeira gigante. Mesmo a maioria das pessoas na floresta gigante tinha usado tesouros mágicos junto com feitiços para mal ser capaz de pisar depois de um esforço meticuloso. Mesmo assim, nenhum dos cultivadores ao redor ousou subestimar essas pessoas. Qualquer um que pudesse pisar na madeira gigante era forte. No entanto, uma grande onda se espalhou no coração de dezenas de milhares de cultivadores quando Wang Lin pisou na floresta gigante. Wang Lin foi capaz de pisar casualmente na madeira gigante sem nenhum esforço. Pelo que eles viram, além de Li Yunzi e o ancestral da família Xingong, apenas 3 outros foram capazes de pisar na floresta gigante com tanta facilidade. Wang Lin foi a 4ª pessoa. Trovão Celestial Shumu, realmente digno da fama. Naquele instante, pensamentos semelhantes apareceram nos cultivadores ao redor. Todas as pessoas na floresta gigante olharam para Wang Lin. Todos esses olhares eram diferentes. Esse homem deles faziam parte da dádiva celestial, então eles já admiravam Wang Lin. Quanto às pessoas que não conheceram Wang Lin, suas mentes ficaram abaladas e eles finalmente entenderam a ferocidade de Wang Lin. O jovem com 3 flautas de bambu de repente abriu os olhos e olhou cuidadosamente para Wang Lin. Ele acenou com a cabeça, mas não falou. A mulher com o vestido do palácio sorriu ainda mais. Quanto ao velho de preto, a maneira como olhava para Wang Lin mudou, ligeiramente. Os 3 tinham altos níveis de cultivo, eles estavam no estágio final do Nirvana Skrier, então eles tinham uma visão melhor do que todos os outros. Eles perceberam à primeira vista que o que Wang Lin fez foi extraordinário. Essa explosão de poder não era apenas energia de origem, havia também um toque de lei. Os 3 perceberam claramente esse ponto e deram mais importância a Wang Lin. Embora seu cultivo fosse mais fraco do que eles o consideravam do mesmo nível. Afinal, nem todos os cultivadores do Nirvana Skriya compreendem a lei. A força reina suprema no mundo do cultivo. Se você quer o reconhecimento dos outros, você deve atingir o mesmo nível que eles. Ao lado de Li Yunzi, Wang Lin disse respeitosamente, Shumu cumprimenta o Senhor Li Yunzi. Depois de falar,
Ele se virou e apertou as mãos para o ancestral da família Shingon. Li Yunzi sorriu levemente. Quando ele estava prestes a falar, sua expressão mudou. Atrás da madeira gigante, a serpente Moongazer com incontáveis tentáculos oscilantes de repente começou a rugir como se tivesse enlouquecido. Seus olhos alternavam entre confusão e clareza enquanto ele encarava Wang Lin na madeira gigante. Seus rugidos ficaram ainda mais fortes. As poderosas ondas sonoras ecoaram, fazendo com que as expressões dos cultivadores ao redor da floresta gigante mudassem muito e suas mentes tremessem. Wang Lin se virou e olhou friamente para a serpente Moongazer. Wang Lin não ficou surpreso que a serpente Moongazer o reconheceu. Ele entendia a serpente Moongazer muito bem, que ela tinha uma forte memória de pessoas que a haviam enlouquecido. Obviamente, lembrava-se de Wang Lin, que o provocara 2 vezes. Enquanto se enfurecia, estava prestes a sair. Os tentáculos ao redor se estendiam como loucos em direção à madeira gigante. Li Yunzi franziu a testa e estendeu a mão direita em direção ao vazio. Uma fenda se abriu e um jade verde voou para fora. Este jade era muito comum, não havia nada de anormal nisso. Li Yunzi o agarrou e jogou na serpente Moongazer. Foi tão rápido que se aproximou da serpente Moongazer em um instante. O jade desabou e um som estrondoso ecoou. Shuyungou. Este som era muito estranho e extremamente complexo. Nenhum cultivador circundante poderia entendê-lo. Mas o coração de Wang Lin ficou chocado porque essa era a linguagem dos deuses antigos. Depois de entender o significado por trás disso, mesmo com a força mental de Wang Lin, sua expressão não pôde deixar de mudar. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 922, Ji Xiantian. Capítulo 922, Ji Xiantian continua em frente e destrui o reino sob o reino celestial da chuva. Vou te dar um corpo. Ajude você a escapar. Esta foi a informação expressa na antiga linguagem dos deuses. A confusão na serpente Moongazer foi substituída por clareza e o rugido lentamente diminuiu. Na verdade, ele avançou à frente da madeira gigante. À distância, o corpo gigante da serpente Moongazer e seus incontáveis tentáculos oscilantes pareciam as nuvens inúteis que envolviam as estrelas, e não era menos imponente do que a madeira gigante. Li Yunzi olhou para Wang Lin. Ele sentiu uma ponta de suspeita ao ver a mudança de expressão de Wang Lin quando o som veio do jade. Wang Lin cultivava há milhares de anos e era extremamente astuto. Ele não deixaria nada escapar, então ele deu um sorriso irônico e disse: eu não esperava que aquela besta guardasse tanto rancor. Eu apenas peguei emprestado para matar a família Yao e ainda assim ele se lembrou de mim quando me viu. Li Yunzi acenou com a cabeça e disse: depois que esta batalha terminar, não se esqueça de vir até mim para ver os manuscritos de batalha restantes. Com uma expressão respeitosa, Wang Lin disse: Júnior sabe. O ancestral da família Shingon não tinha falado até agora quando de repente disse: Shumu, tire o Dao de Shingon. Wang Lin ponderou em silêncio. Um momento depois, sem hesitação, ele tocou entre as sobrancelhas e Dao de Shingon voou para fora. O ancestral da família Shingon agarrou e olhou para ele antes de guardá-lo. Ele não prestou mais atenção em Wang Lin, mas olhou para frente. A serpente Moongazer abriu o caminho em um ritmo extremamente rápido. Seus incontáveis tentáculos se espalharam e envolveram qualquer cultivador da aliança que encontrasse. Os cultivadores capturados gritariam e seus corpos murchariam até se tornarem múmias. Em seguida, os cultivadores do céu iriam até esses cultivadores mumificados para levar suas sacolas de objetos e tesouros. O bosque gigante seguiu de perto após a serpente Moongazer em direção à região norte. A serpente Moongazer e a madeira gigante eram extremamente rápidas, muito mais rápidas do que os tesouros dos cultivadores. A velocidade era comparável à de teletransporte. Eles criaram estrondos sônicos constantes enquanto assobiavam pelo espaço. Neste momento, uma guerra gigante começou na região norte. Originalmente, os cultivadores da aliança, que eram liderados por um dos 4 santos, Blasecafen de Vilsaint, tinham grande vantagem. Destruir a região oeste matou uma grande quantidade de cultivadores de Aleaven e também interrompeu sua retirada. Isso fez com que o exército Aleaven que atacou a região norte não tivesse apoio. Como resultado, a aliança tinha maior chance de vontade na primeira grande batalha entre os 2 sistemas estelares. No entanto,
O contra-ataque do Master Flamespark e o 18 Luofu reverteram imediatamente a situação na região norte. Os cultivadores da Aliança foram suprimidos pelos 18 Luofu. Esse nem era o maior problema. O maior problema era que o isolamento dos cultivadores Eleven foi quebrado pela madeira gigante. Como resultado, os cultivadores Eleven não estavam mais isolados. Eles só precisavam durar até o reforço chegar, então o lado Eleven teria a vantagem absoluta. A expressão de Blackfin Devil Saint era sombria. Como ele poderia deixar Master Flamespark fazer o que ele desejava? Porém, Deus de Sangue era alguém com um nível de cultivo muito alto. Enquanto os dois lutavam, as colisões de seus feitiços eram devastadoras e os estrondos ecoavam pelas estrelas. Isso criou uma grande quantidade de ondulações. Qualquer cultivador afetado morreria imediatamente. Companheiro cultivador, não espere que eu faça papel de bobo, apenas ataque. Enquanto o Blackfin Devil Saint sorria ironicamente, ele acenou com a mão direita. Surgiram grandes quantidades de vento com cheiro de peixe. Conforme suas mãos se moviam, o vento de peixe se transformou em uma baleia gigante diante de seu corpo. A baleia gigante abriu a boca e inalou impiedosamente. A energia de origem no mundo foi sugada para dentro da baleia gigante formada por Blackfin Devil Saint como um louco então atacou Blood God. Ao mesmo tempo, um pilar de luz roxa desceu de cima. Este pilar não tinha fim e parecia ter surgido do nada. Uma risada veio do pilar de luz e uma pessoa saiu. Essa pessoa era de meia idade e usava uma túnica amarela. Ele estava bonito e, quando saiu, duas ilusões de dragão circularam ao redor de seu corpo e rugiram. Mestre Flamespark, eu sei o seu nome há muito tempo. Este velho é um dos novos santos da Aliança, Santo Dragão das Nuvens e Demônio. Os olhos do Mestre Flamespark brilharam, mas ele não atacou. No entanto, os ancestrais das famílias de cultivo desde os tempos antigos se mudaram. Todos os três avançaram em direção ao Santo Dragão Demoníaco das Nuvens. Os 4 santos da Cultivation Aliança estão todos no estágio intermediário do Nirvana Shatterer. Sangue o cultivo de Deus é indeterminado e ele é capaz de lutar sozinho. Os outros 3 cultivadores estão apenas no estágio inicial do Nirvana Shatterer, então eles devem unir forças para mal se segurar. No entanto, essas pessoas não são as pessoas mais poderosas nesta batalha. Os olhos da faísca do Mestre Flame se iluminaram, mas ela não olhou para o Santo Dragão Demônio da Nuvem, com manto amarelo. Em vez disso, ele olhou para o vazio à sua frente e disse calmamente: os 4 santos da Aliança nunca se movem sozinhos. Ji Xiantian, por que você ainda se esconde? Enquanto a fagulha da Master Flame falava, ele avançou e apareceu ao lado do 18 Luofu. Então seus 2 dedos apontaram impiedosamente para frente. Uma explosão de risos agudos ecoou pelas estrelas. Incontáveis rachaduras apareceram onde o Master Flamespark apontou e uma mão tão branca quanto Jade saiu. Esta palma deslumbrante colidiu com os dedos do Mestre Flamespark. Bang! Toda a região norte tremeu e a intenção de matar passou pelos olhos do Mestre Flamespark. Ele rapidamente recuou vários passos. Outra figura também foi jogada para trás pela fenda, e essa figura parecia uma mulher. Quando essa pessoa recuou, eles gritaram imediatamente: Mestre Flamespark, você ainda tem coragem de voltar? Essa voz era muito aguda e áspera. Também continha influências de energia de origem inimagináveis. Enquanto a voz ecoava, todos os cultivadores do céu tremiam. Alguns deles tossiram sangue quando sua energia original deixou seus corpos, e eles morreram imediatamente. Até mesmo um dos 18 Luofu desabou, repentinamente sob este grito agudo. A energia infinita de origem do mundo veio dos cultivadores em colapso e até mesmo do colapso de Luofu e entrou na figura feminina. Ji Xiantian, não te vejo há muitos anos. Você ainda está afeminado como sempre. Os olhos do Mestre Flamespark estavam calmos e ele acenou com a mão direita. Chamas sem fim imediatamente cercaram a área e, à medida que se espalharam, todos os cultivadores Eleven foram empurrados para mais de 5.000 quilômetros de distância. Embora tivesse 5.000 quilômetros, ainda estava dentro do alcance do Luofu. Assim começou a Grande Guerra. Grandes quantidades de cultivadores da Aliança e Eleven começaram suas batalhas de vida e morte. Esta foi uma batalha caótica. Se alguém fosse um pouco descuidado, seu corpo entraria em colapso e sua alma de origem seria extinta. Originalmente, os cultivadores Eleven não eram páreo para os cultivadores da Aliança. Afinal,
Um lado estava se recuperando do choque e o outro estava preparado. No entanto, sob o efeito do Luofu, a situação foi imediatamente equilibrada. Como resultado, era difícil ver quem iria ganhar. No entanto, em pequena escala, a aliança tinha vantagem. Explosões de tesouros mágicos encheram a área. Na batalha caótica, ambos os lados tiveram baixas. À distância, um cultivador da aliança tossiu sangue e recuou. Mas antes mesmo de recuar 30 metros, seu peito foi perfurado por uma espada voadora aleatória. Então sua alma de origem voou e foi imediatamente afetada pelas ondulações de um feitiço, causando o colapso de sua alma de origem. Os olhos dos 3 cultivadores do céu estavam vermelhos enquanto ativavam seu cultivo ao máximo para controlar tesouros mágicos. No momento em que estavam usando um feitiço, um raio de luz penetrou nos 3 e eles morreram um a um. O raio de luz se transformou em uma pessoa, e ele tinha uma expressão sombria. Quando ele estava prestes a continuar depois de lamber os lábios, houve um flash de luz de sangue. Ele soltou um grito e então todo o seu corpo se transformou em sangue. Era Blood God e o Black Fiend viu Saint passando durante sua batalha. Cada vez que alguém morria, o sangue era sugado imediatamente pelo 17 Luofu. Algumas das almas originais também foram sugadas pelos 17 Luofu porque estavam muito danificadas. Os cultivadores morriam a cada momento. Os dois lados tinham dezenas de milhares de cultivadores reunidos aqui. Esta batalha pode ser descrita como devastadora, e grandes quantidades de sangue foram sugadas pelos Luofu. Flashes intermináveis de luz de tesouro mágico passaram e rugidos intermináveis, juntamente com vozes tristes, encheram a área. Esta se tornou uma terra de morte. Grandes quantidades de sangue e almas de origem foram absorvidas pelos 17 Luofu, tornando-os ainda mais Demuik. À medida que a batalha se tornava ainda mais feroz, um estrondo estrondoso ecoou e incontáveis rachaduras apareceram. E o vento frio das rachaduras não foi capaz de colocar para fora esta guerra aquecida. Em vez disso, tornou essa batalha caótica ainda mais intensa. No centro do campo de batalha, a chama do Master Flamespark era monstruosa e, de longe, parecia iluminar metade da área. Em frente a ele, Ji-Xiantai emitiu um frio interminável que criou sons de estalo. Eles não eram altos, mas todos no campo de batalha ao redor podiam ouvi-los claramente. Junto com esses intermináveis sons crepitantes, incontáveis geleiras apareceram. Eles eram extremamente imponentes e disparavam direto para cima. Ji-Xiantian estava cercado por incontáveis geleiras que eram como espinhos afiados apontados para o céu e enfrentavam o Master Flamespark. Mestre Flamespark, nós o deixamos escapar na batalha há dezenas de milhares de anos. Hoje, sem Zhongxuanzi, vou matá-lo aqui e agora. A voz afiada de Ji-Xiantian era como uma lâmina de gelo. Estava cheio de frio sem fim e intenção de matar. Esta Ji-Xiantian parecia uma mulher muito encantadora. No entanto, se alguém olhasse mais perto, descobriria que o peito dessa pessoa era plano e, embora pequeno, seu pomo de Adão estava lá. Ele era aparentemente um homem. Os olhos do mestre Flamespark estavam calmos quando ele ergueu a mão direita e estendeu a mão em direção ao vazio. A energia de origem do mundo se juntou como um louco e formou uma bola de fogo branco em sua mão. Ele olhou para Ji-Xiantian e disse, lentamente, quando eu saí, disse que se algum dia eu voltasse, farei com que a aliança de cultivo seja extinta. Quem se importa se sangue encher o céu depois que eu morrer? Neste momento na região oeste, com a serpente Moongaze na frente e o bosque gigante atrás dela, eles se aproximaram da região norte. Na floresta gigante, Wang Lin olhou para a frente. Houve lampejos de incerteza nos olhos de Wang Lin, especialmente quando ele olhou para a serpente Moongazer. Deus Filho Antigo. Houve um lampejo quase imperceptível de luz fria nos olhos de Wang Lin. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 923, Expressão Sinceridade. Capítulo 923, Expressão Sinceridade. Mestre Flamespark não jogou a bola branca de coxo, mas esmagou impiedosamente. A bola de fogo desmoronou e se transformou em incontáveis fênix. Eles soltaram gritos e dispararam direto na direção de Ji-Xiantian. Ji-Xiantian acenou com os braços e soltou uma risada aguda. As geleiras infinitas que se formaram atrás dele começaram a roncar à medida que avançavam. Os dois não pararam, eles começaram a exibir vários feitiços. A energia de origem flutuou como se o céu e a terra fossem reverter.
E essas flutuações se espalharam rapidamente. Toda a região norte entrou em uma batalha caótica. Os olhos do mestre Flamespark brilharam e ele acenou com a mão direita. Vários fragmentos do reino celestial apareceram e ele gritou: Celestial é ele. Com essas palavras, os fragmentos celestiais ao seu redor começaram a ressoar e girar ao seu redor. Uma tempestade foi criada de repente por isso. Quando a tempestade passou, todos os cultivadores afetados foram forçados a recuar. A expressão de Ji Xiantian tornou-se sombria quando ele ergueu a mão e gritou: Lei do gelo. Em um instante, uma energia fria sem fim se espalhou como louca de sua mão. Sob os estrondos intermináveis, incontáveis geleiras dispararam e se espalharam rapidamente em direção ao Master Flamespark. Gelo. A intenção de matar passou pelos olhos de Ji Xiantian enquanto ele apontava para o Master Flamespark. Nesse momento, um frio poderoso apareceu em torno do Master Flamespark. Esse frio continha a lei e, em um piscar de olhos, formou camadas de gelo que aprisionaram o Master Flamespark dentro. Nesse exato momento, o rugido da serpente Moongazer ecoou pelas estrelas. O rugido da serpente Moongazer sacudiu o mundo e pareceu fazê-lo tremer diante dos olhos de todos. Esta cena fez com que as expressões do lado da aliança mudassem. Black Flame Devil Saint e Claw Dragon Demon Saint, que estavam lutando contra Blood God e companhia, tornaram-se sombrios e rapidamente recuaram. Ji Xiantian soltou um bufo frio e seus olhos brilharam. Em vez de recuar, ele avançou direto para Master Flamespark, que estava preso no gelo. Quando ele chegou perto, ele pressionou as mãos no gelo sem qualquer hesitação. Neste momento, uma força destrutiva carregou no gelo. Esta força se juntou misteriosamente e avançou em direção ao Mestre Flamespark. Nesse exato momento, dentro do gelo, os olhos do Mestre Flamespark revelaram um brilho frio e ele revelou um sorriso. O cultivo que ele havia escondido começou a entrar em erupção, como um louco e aumentou do estágio final do Nirvana Shatterer a um nível incrível. Você quebrou. A expressão de Ji Xiantian mudou muito e ele estava prestes a recuar sem hesitação. Rachaduras apareceram no gelo que prendeu o Master Flamespark e de repente cobriu todo o gelo. Então, em um piscar de olhos, o gelo se estilhaçou e as incontáveis peças dispararam em todas as direções. Master Flamespark riu, deu um passo e se fundiu com o mundo. Ele não se moveu, mas no momento em que se fundiu com o mundo, sua energia de origem se espalhou como um louco. Nesse momento, a energia externa do mundo começou a vibrar violentamente e interferiu diretamente na dobra espacial. Ao mesmo tempo, a mão do Mestre Flamespark formou um selo e uma chama vermelha se espalhou como um dragão que ruge. Pouco depois, Master Flamespark cuspiu um bocado de energia de origem da essência. Ele pousou nos fragmentos celestes em rotação, que bloquearam completamente a retirada de Ji Xiantian. Os fragmentos celestes tremeram e giraram 10 vezes mais rápido do que antes. Ele avançou e prendeu Ji Xiantian lá dentro. A torre formada pelos fragmentos giratórios rugiu e a expressão de Ji Xiantian tornou-se sombria. Sua mão empurrou para fora e uma grande quantidade de energia de origem se reuniu. Ele estava prestes a explodir. Nesse momento, Master Flamespark saiu e uma grande quantidade de chamas saiu de seu corpo. Ele apontou com o dedo e as chamas se dissiparam, cercando a tempestade. Algumas das chamas se fundiram com a tempestade, e agora parecia um dragão de fogo. Nesse exato momento, ao longe, a serpente Moongazer chegava como se estivesse se teletransportando. Parecia extremamente feroz com seus incontáveis tentáculos. Explosões de rugidos ecoaram. Por um momento, ambos os lados pararam de atacar e recuaram enquanto olhavam estupefatos para a cena diante deles. Black Flame Devil Saint apenas deu uma olhada na serpente Moongazer e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Ele deu um sorriso irônico e recuou rapidamente. Quanto ao santo dragão da nuvem, demônio, ele revelou um olhar de descrença. Ji Xiantian ficou assustado. Sua energia de origem surgiu como um louco e ele queria sair correndo do cerco. No entanto, como o Mestre Flamespark poderia deixá-lo fazer o que desejava? Os braços do Mestre Flamespark se esticaram e ele injetou mais energia de origem dentro das chamas para prender Ji Xiantian. Nas estrelas distantes, o que se seguiu diretamente após a serpente Moongazer foi a madeira gigante. Era extremamente grande e de repente mudou de direção, movendo-se em direção ao Master Flamespark direto para Ji Xiantian. A madeira gigante nem chegou perto quando uma força estranha envolveu o mundo.
Rumbles intermináveis vieram dele e ele começou a se mover ainda mais rápido. As pupilas de Ji Xiantian encolheram. Ele não tinha como escapar rapidamente. Neste momento de crise, ambas as mãos formaram um selo e ele apontou para seu corpo. Cada vez que ele apontava, um vórtice azul aparecia. Em um instante, 13 vórtices azuis tão azuis quanto o mar apareceram ao redor de seu corpo. Depois que esses vórtices apareceram, eles imediatamente aumentaram e entraram no corpo de Ji Xiantian. Depois que o primeiro vórtice azul entrou em seu corpo, uma cortina de luz azul apareceu ao redor de Ji Xiantian. Depois que todos os 13 vórtices entraram em seu corpo, ele emitiu uma luz azul cegante. Havia um total de 13 camadas de luz azul. Este era o poder da lei de Ji Xiantian. A cor do limite absoluto do gelo era azul e, durante a vida de Ji Xiantian, ele só foi capaz de condensar 13 camadas de luz azul. Ele sempre pensou que se pudesse condensar as 13 camadas em uma, seu cultivo poderia ter um avanço. No momento em que as 13 camadas de luz azul de Ji Xiantian apareceram, a madeira gigante chegou. As ondulações causadas pela chegada da madeira gigante foram indescritíveis. Nesse momento, tudo desapareceu, e a única coisa que restou foi o ímpeto da madeira gigante que poderia extinguir tudo em seu caminho. Nenhuma pessoa, tesouro mágico, item, nem mesmo um planeta de cultivo, poderia parar seu impacto ou mesmo causar o menor dano a ele. Esta madeira gigante foi capaz de suportar a chegada do antigo reino celestial. E agora tudo entre as estrelas deve desmoronar diante dela. A madeira gigante chegou com um impacto inimaginável, como se quisesse fazer um buraco no espaço. Ele instantaneamente se aproximou da tempestade que Mestre Flamespark havia usado para prender Ji Xiantian. Era muito simples, sem nenhuma técnica sofisticada ou qualquer brilho de feitiço. A madeira gigante colidiu diretamente com os fragmentos celestes em rotação. Bang! Um dos fragmentos desabou e seus pedaços se espalharam rapidamente. Em um instante, os poucos fragmentos nas proximidades de onde a madeira gigante caiu também ruíram. O colapso dos fragmentos não foi mais fraco do que o colapso de um planeta de cultivo. A força de todo o colapso caiu sobre Ji Xiantian, que estava preso lá dentro. O impacto interminável se transformou em uma violenta tempestade que empurrou em todas as direções. A luz azul brilhou violentamente em torno de Ji Xiantian. Assim que a força dos fragmentos em colapso começou a se espalhar, a madeira gigante colidiu com Ji Xiantian. Bang! O corpo de Ji Xiantian tremeu e uma camada de luz azul ao redor dele imediatamente desmoronou. Isso não acabou. No momento em que a madeira gigante colidiu, um impacto interminável saiu como um louco. Era como se ondas de impactos poderosos invadissem o corpo de Ji Xiantian. Bang, 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 bang. As luzes azuis ao redor de J. Xiantian entraram em colapso e, em um instante, 6 camadas desapareceram. Seu corpo inteiro fugiu rapidamente de seu controle. Este recuo rápido foi causado pelo impacto da madeira gigante. Pode-se até dizer que esse retiro foi apenas a madeira gigante que o empurra. No momento em que a madeira gigante colidiu com Ji Xiantian, a intenção de matar passou pelos olhos do mestre Flamespark. Então chamas surgiram ao redor de seu corpo e ele impiedosamente pressionou Ji Xiantian. Quando as chamas se aproximaram de Ji Xiantian, mais 3 camadas de luz azul ao redor dele entraram em colapso. O pavor encheu os olhos de Ji Xiantian, pois tudo tinha acontecido muito rápido. 9 camadas de luz azul se desintegraram em quase um instante. No momento de vida ou morte, Ji Xiantian queria escapar, mas Li Yunzi e o ancestral da família Xingong saíram. Seus feitiços se transformaram em forças infinitas que pousaram no corpo de Ji Xiantian. Ji Xiantian foi atingido pela madeira gigante, Master Flamespark, Li Yunzi e o ancestral da família Xingong. Todos os seus feitiços eram extremamente poderosos, sem falar do Master Flamespark, cujo nível de cultivo era superior ao de Ji Xiantian. Antes desses ataques, Ji Xiantian quase perdeu o juízo. No entanto, ele era, afinal, um velho monstro que havia sido famoso por 3 milhares de anos em uma vida de massacre. Embora este fosse um momento de crise, ele não morreria tão facilmente. Enfrentando este momento de crise, Ji Xiantian soltou uma risada e explodiu decisivamente as 4 camadas restantes de luz azul ao seu redor. Um estrondo estrondoso ecoou quando as 4 camadas de luz azul explodiram. Li Yunzi foi empurrado para trás pelo impacto junto com o ancestral da família Xingong.
Até o mestre Flamespark hesitou antes de soltar um suspiro e recuar. Embora ele pudesse matar Ji Xiantian, ele seria ferido no processo. Isso seria uma grande desvantagem no Alliance Star System. Depois de sacudir os 3 cultivadores poderosos, o rosto de Ji Xiantian estava pálido e ele tossiu com a boca cheia de sangue. Ele usou a expulsão da explosão da intenção azul para recuar e gritou: Mestre Flamespark, se este velho não se vingar, então não sou uma pessoa. Atrás dele estava a serpente Moongazer. Ele alcançou o vazio e rachaduras apareceram. Neste momento, ele não se importou se ele se perderia nas rachaduras, ele estava prestes a entrar. Nesse momento, Wang Lin estava de pé na madeira gigante. Ele estava um pouco longe, mas ainda assim afetado pelo impacto. A força tornou a energia de origem dentro de seu corpo instável. Ele olhou para Ji Xiantian, que se retirava rapidamente, e depois para Master Flamespark. Ele então cerrou os dentes, apontou para frente e gritou: Pare. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 924, Grande Conquista. Capítulo 924, Grande Conquista. Com apenas a palavra pare, a energia de origem dentro do corpo de Wang Lin mudou-se para a ponta do dedo direito e entrou no vazio. Desta vez, Wang Lin não usou a pouca energia de origem celestial que lhe restava, apenas sua própria energia de origem. Era como se inúmeras linhas tivessem se espalhado pelo espaço e se enredado em torno de Ji Xiantian em um instante. Este foi o mais fraco Ji Xiantian que já existiu em toda a sua vida. Todas as 13 camadas de luz azul desmoronaram, então ele teve que deixar a sua o mais rápido possível para encontrar um lugar para se recuperar, ou então ele sem dúvida morreria. Ele já tinha sido uma pessoa decisiva. Ele explodiu 4 camadas de luz azul apenas para criar uma abertura para escapar. Ele teve que relatar o fato de que o cultivo do mestre Flamespark havia ultrapassado o estágio final do Nirvana Shattere para Zhong Xuanzi. O cultivo do Master Flamespark não atingiu a 3ª etapa, mas ele é muito mais forte do que os cultivadores do Nirvana Shattere no estágio final. Ele deve ter alcançado o pico da 2ª etapa. Quando estava prestes a entrar na fenda, Ji Xiantian sentiu incontáveis fios invisíveis envolvendo-o. Seu pé direito, que estava entrando na fenda, não pôde deixar de diminuir a velocidade por um momento. Uma força de ligação apenas com esta força era algo com que ele normalmente não precisava se preocupar. Ele só precisava se mover um pouco para quebrar esses fios e até mesmo fazer com que a alma de origem do lançador se estilhaçasse. Porém, neste momento de crise, se ele fosse retardado um pouco, o resultado seria além da imaginação. A expressão de Ji Xiantian mudou muito. Quanto a Master Flamespark, ele ficou surpreso por um momento, mas então o êxtase encheu seus olhos. Ele saiu sem hesitar e chegou perto de Ji Xiantian. Sua mão direita pressionou e pousou no corpo de Ji Xiantian. Isso forçou Ji Xiantian a sair da fenda. Assim que Ji Xiantian foi forçado a sair da fenda, a serpente Moongazer de repente abriu a boca e engoliu impiedosamente. Tudo isso aconteceu muito rápido. Quase no instante em que Ji Xiantian foi forçado a sair, a serpente Moongazer chegou. Ji Xiantian soltou um rugido de raiva quando foi engolido pela serpente Moongazer. No momento em que o feitiço parar caiu sobre Ji Xiantian, o corpo de Wang Lin estremeceu e ele soltou uma grande boca de sangue. Foi como se ele tivesse sido atingido por uma força poderosa e rapidamente recuou. A energia de origem em seu corpo quase entrou em colapso. A diferença entre o cultivo dele e de Ji Xiantian era muito grande. Neste momento, a força fez com que sons de estouro viessem de todo o seu corpo uma grande quantidade de névoa de sangue jorrou. Wang Lin soltou um grito miserável ao recuar. Senhor Master Flamespark, Jr. fez o seu melhor. A razão pela qual ele fez isso foi para melhorar sua própria conquista antes de todos. Isso faria com que o mestre Flamespark tivesse uma grande dívida com ele. Ao mesmo tempo, foi um grande motivo para ele receber a proteção total do Alhaven. Esta foi uma verdadeira expressão de sinceridade. Com essa conquista, não importa onde ou quando, ele, Wang Lin, seria o herói de maior perfil na guerra entre os dois sistemas. Ninguém poderia apagar este ponto ou esquecê-lo. Se Wang Lin cair em uma situação difícil e Alhaven não ajudar, isso terá um efeito muito negativo em Alhaven. Se isso acontecesse, quem daria tudo de si nas batalhas que se seguiram? Wang Lin havia calculado tudo isso. Com a combinação de seu cultivo e o corpo de um deus antigo, talvez se a outra parte estivesse em seu piaque,
Ele poderia ter morrido com a reação, mas dado que Ji Xiantian estava gravemente ferido e escapando, mesmo se ele falhou, ele não morreria com a reação. Às vezes, quando não há mais caminhos sobrando, você tem que apostar e criar um caminho. Neste momento, Wang Lin estava abrindo um caminho para si mesmo no futuro. Na verdade, a suposição de Wang Lin era muito precisa. Se ele não tivesse o corpo de um deus antigo, ele teria morrido. No entanto, com o corpo de um deus antigo e Ji Xiantian em um estado extremamente abatido, ele só ficou ferido. Enquanto o mestre Flame Spark ria, seu corpo estremecia e ele avançava direto para Wang Lin. Em quase um instante, ele chegou perto do corpo em constante retirada de Wang Lin e sua palma pousou nas costas de Wang Lin. Uma onda poderosa e inimaginável de energia de origem repentinamente correu do corpo do mestre Flame Spark para o de Wang Lin. Isso estabilizou imediatamente a energia de origem de Wang Lin e livrou-se de seus ferimentos. Além disso, a poderosa energia de origem que entrou no corpo de Wang Lin foi cortada pelo mestre Flame Spark, então tudo permaneceu dentro do corpo de Wang Lin. Nesse instante, Wang Lin sentiu a energia de origem explodir dentro de seu corpo. Sua alma de origem abriu os olhos e absorveu a energia de origem como um louco. Ele sentiu sua própria força clivar como um louco. No final, seu cultivo atingiu o auge do estágio inicial do Nirvana Skrier. Ele só precisava de compreensão em seu domínio para se tornar um cultivador de Nirvana Skrier no estágio intermediário. Desta vez, Master Flame Spark não se conteve e deu ao Wang Lin uma fortuna inimaginavelmente grande. Era muito difícil para os cultivadores de segundo degrau aumentar seu nível de cultivo. Além de compreender seu domínio, eles também tinham que absorver energia de origem suficiente. Só isso consumiria incontáveis anos. O mestre Flame Spark retirou a mão ao olhar para Wang Lin e rir. Bom. Chumu, você alcançou uma grande conquista. Ji Xiantian foi um dos 4 santos da aliança. Naquela época, ele estava em 9º lugar na aliança. Você conquistou um grande mérito. Venha nos lembraremos disso. Master Flame Spark soltou uma risada satisfeita. Este Ji Xiantian foi uma das pessoas que o caçaram naquela época. Essa mudança repentina de cenário fez com que os cultivadores ao redor olhassem com estranhas impressões. Em particular, Li Yunzi e o ancestral da família Xingong agora viam Wang Lin de maneira diferente. Os olhos de Li Yunzi revelaram admiração e ele acenou com a cabeça para Wang Lin. O ancestral da família Xingong sempre foi frio, mas agora ele se revelou como uma milha em Wang Lin. Quanto aos outros cultivadores, o velho de manto negro e o jovem tinham olhares complexos, mas ainda mais, admitem sua derrota. Se fossem eles, definitivamente não teriam tido a resolução de fazer isso. Havia também aquela mulher no vestido do palácio. Ela agora olhou para Wang Lin com um toque de interesse. Ela já era linda, então agora, que ela mostrava esse tipo de olhar, era extremamente atraente. Chumu, depois que essa guerra acabar, não apenas este velho retornará à sua besta do trovão, como também vou presentear você com um tesouro defensivo. Com este tesouro, além de algumas pessoas selecionadas na aliança, ninguém mais será capaz de ameaçar sua vida. Master Flame Sparks sorriu enquanto avançava em Black Flame Devil Saint e Claw Dragon Demon Saint. Com uma expressão calma, Wang Lin ativou a energia de origem em seu corpo. Ele imediatamente sentiu sua própria força retornar e respirou fundo. Ele tinha apostado no movimento certo agora mesmo. A madeira gigante ainda estava avançando no campo de batalha da região norte e os cultivadores da aliança estavam sendo empurrados para o bando. Quando Ji Xiantian foi devorado pela serpente Moongazer, todos os cultivadores da aliança ficaram abalados e sua vontade de lutar diminuiu muito. A serpente Moongazer rugiu como um louco e seus tentáculos varreram a área. Qualquer cultivador que fosse tocado pelos tentáculos soltaria um grito miserável e seria sugado até secar. A serpente Moongazer era muito forte. Black Flame Devil Saint e Claw Dragon Demon Saint estavam recuando constantemente. Suas mentes estavam abaladas e eles não tinham mais vontade de continuar a batalha. Eles estavam prestes a fugir. Mas um impacto não mais fraco do que o da floresta gigante de repente se aproximou à distância na região norte. Torres do condado, cada uma com dezenas de milhares de pés de altura, carregadas com centenas de cultivadores em cada uma. Sua poderosa intenção de matar foi o suficiente para rasgar o espaço próximo. À distância, as estrelas estavam cheias dessas torres.
Não havia menos do que 100 dessas torres cônicas que emitiam assobios agudos ao se aproximarem. Uma forte pressão de repente veio à distância. Além das 100 torres, havia também 4 planetas de cultivo gigantes. Havia 4 gigantes com dezenas de milhares de pés de altura carregando os planetas de cultivo. Cada um desses 4 gigantes tinha uma marca de machado na testa. Eles eram membros do clã Demônio Gigante. Havia 4 pessoas flutuando acima dos planetas de cultivo carregados pelos 4 membros do Den Gigante do clã. 3 deles eram velhos com ares de celestiais. Seu poder era claramente sentido, sem qualquer necessidade de mostrar raiva. A última pessoa foi uma mulher. Ela usava um vestido azul e seu cabelo estava caído sobre o ombro. Ela segurava uma flor de lótus de 8 pétalas e seus olhos de fênix estavam cheios de uma intenção assassina enquanto ela olhava para a frente. O aparecimento desses cultivadores da aliança atraiu a atenção dos cultivadores ao redor. Os cultivadores da aliança ficaram surpresos e rapidamente se recuperaram enquanto recuavam. Do lado do céu, o deus do sangue e os 3 ancestrais olharam friamente. Mestre Flamespark saiu e acenou com a mão direita, enviando um mar de chamas à frente. Ao mesmo tempo, a serpente Moongazer soltou um rugido e seus tentáculos se estenderam. Quanto às dezenas de milhares de cultivadores ao redor da floresta gigante, eles imediatamente avançaram e usaram seus tesouros mágicos. Uma grande guerra estava prestes a acontecer. Nesse exato momento, a mulher de vestido azul disse calmamente: "Saudações, Senhor Udu-chan." Depois que ela falou, uma longa risada veio à distância, e uma nuvem negra veio da mesma direção. Havia uma pessoa parada na nuvem negra. Essa pessoa era de meia idade, tinha um rosto quadrado e usava um manto amplo que mostrava seu poder sem que ele expressasse qualquer raiva. Neste momento, a névoa negra ao redor dele se agitou e um estrondo estrondoso ecoou. Mestre Flamespark, há muito sei o seu nome. Hoje, você se atreve a lutar comigo, Udu-chan? As palavras do homem de meia idade eram extremamente arrogantes. Enquanto ele falava, a névoa negra sob seus pés disparou em direção ao Master Flamespark. Master Flamespark não tinha memórias deste Udu-chan. Era óbvio que essa pessoa se juntou à aliança depois que ele saiu, mas Master Flamespark não subestimou essa pessoa. A aura que essa pessoa emitia o deixava muito sério. Se você quer lutar, então vamos batalhar. Quando a voz fria do Mestre Flamespark ecoou, ele saiu e entrou na névoa negra. Esta névoa negra subiu de repente e começou a se agitar violentamente. Explosões de feitiços de fogo dispararam e criaram explosões. Celesta serpente Moongazer. A mulher de vestido azul falou calmamente. As centenas de torres dispararam imediatamente, criando um som de assobio, pois sua velocidade era 100 vezes mais rápida do que antes. Eles eram como espadas que dispararam diretamente contra a serpente Moongazer. Wang Lin secretamente percebeu que as coisas estavam indo mal. Parecia que, ali havia o lado mais fraco. Ele silenciosamente voltou para a madeira gigante, mas imediatamente sentiu um olhar feroz em seu corpo. Era a mulher de vestido azul que olhava para Wang Lin com um olhar complexo. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 925. 1 milhão de selos de alma de sangue de besta. Capítulo 92. 5 milhões de selos de alma de sangue de besta. Os olhos de Wang Lin se estreitaram e encontraram o olhar da mulher de vestido azul. Wang Lin nunca a tinha visto antes e ela não parecia familiar. No entanto, o olhar dela o deixou um pouco confuso. Agora não era o momento para refletir sobre isso. A expressão de Wang Lin permaneceu neutra enquanto ele continuava a recuar. As 100 torres se fecharam com assobios afiados que queriam abrir o mundo e disparar, direto para a serpente Moongazer. Essas torres altas eram como espadas perfurando o espaço. A serpente Moongazer soltou um rugido furioso enquanto seus incontáveis tentáculos se estendiam em direção às torres que se aproximavam. Nesse momento, a torre mais rápida se aproximou e foi pega por um tentáculo. No momento em que se tocaram, a torre imediatamente se despedaçou em uma pólvora negra que se espalhou. Quanto aos cultivadores da aliança na torre, eles já haviam saltado quando a torre se aproximou da serpente Moongazer. Pouco depois, mais torres chegaram enquanto assobiavam. A maioria deles foi capturada pelos tentáculos da serpente Moongazer e explodiu em pólvora negra. À medida que a pólvora se espalhava, as torres restantes moviam-se várias vezes mais rápido. Eles eram como espadas,
que penetraram na pólvora negra, desviaram dos tentáculos e perfuraram diretamente o corpo da serpente Moongazer. Bang! Altas explosões ecoaram quando as torres colidiram com a serpente Moongazer. Rachaduras apareceram nas pontas das torres e se espalharam rapidamente. Em um piscar de olhos, as torres foram cobertas por rachaduras e depois desabaram em pó. Bang, 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 bang. As explosões ecoaram quando as torres que não foram interrompidas pelos tentáculos colidiram com o corpo da serpente Moongazer e se transformaram em pó. Durante este processo, a serpente Moongazer rugiu como se estivesse louca e seus tentáculos varreram a área. Alguns dos cultivadores ao redor não foram capazes de se esquivar rápido o suficiente e morreram. Selo. A voz da mulher de vestido azul era gentil, mas claramente ecoava pelas estrelas. Em um instante, todo o pó preto ao redor da serpente Moongazer emitiu um brilho demoníaco. O pó se espalhou e formou uma esfera ao redor da serpente Moongazer. Havia luzes brilhantes de sangue dentro da esfera e, neste momento, uma cena extremamente chocante estava se desenrolando em 100 planetas espalhados nas partes leste, sul e norte da Aliança. Em um dos planetas, quase todos os cultivadores foram mobilizados. Eles haviam capturado bestas demoníacas de seus habitats. Todas as bestas demoníacas foram aprisionadas em uma formação muito grande. Esta formação era um círculo com raio de 5.000 quilômetros. Bestas demoníacas foram densamente compactadas dentro da formação. Havia pelo menos dezenas de milhares deles. Grandes quantidades de cultivadores flutuavam no céu fora da formação como se estivessem esperando por um comando. Havia um ancião ruivo com eles que aparentemente tinha status elevado. Os cultivadores ao redor moveram-se com ele como centro. Quando a mulher de vestido azul deu a ordem, sua voz parecia ser capaz de penetrar no vazio e viajar pelas estrelas devido a um feitiço especial para permitir que as pessoas presentes ouvissem a ordem. Em um instante, os olhos do ancião ruivo brilharam e ele acenou com a mão direita. Com o aceno de seu braço, todos os cultivadores ao redor lançaram um ataque ordenado de feitiços e tesouros mágicos nas dezenas de milhares de bestas demoníacas abaixo deles. Ondas de rugidos miseráveis ecoaram nesta formação, e ela se tornou um mar de sangue. A formação foi ativada completamente abolida do sangue dessas dezenas de milhares de feras demoníacas. Esta cena ocorreu em quase 100 outros planetas. Esta foi uma das 10 grandes formações da Aliança, o selo de alma de sangue de milhão de fera. Essas quase 100 torres foram feitas com um material especial para acompanhar essa formação. Nesse momento, enquanto milhões de feras morriam nesses 100 planetas, o pó preto em torno da serpente Moongazer exalava um cheiro poderoso de sangue. Esse cheiro de sangue era muito forte. Se alguém sentisse o cheiro, seu coração estremeceria. O pó preto começou a se mover misteriosamente sob o cheiro denso de sangue. O pó começou a se solidificar e a serpente Moongazer foi completamente selada, sob este material preto e parecido com a terra. O pó preto fora da serpente Moongazer se solidificou em uma enorme bola que prendeu a serpente Moongazer dentro. Apenas seus rugidos abafados continuaram a se espalhar e ecoar entre as estrelas. Neste momento, as dezenas de milhares de cultivadores da Aliança que pularam das torres antes de entrarem em colapso avançaram contra os cultivadores do céu. Esta cena chocou os cultivadores do Alhaven. Li Yunzi e o ancestral da família Shingon se entreolharam e imediatamente pularam da madeira gigante. A mão direita de Li Yunzi alcançou o vazio e a energia de origem do mundo se reuniu. Ele se condensou em quase 100 pequenas bandeiras. Ele e o ancestral da família Shingon eram os dois com os status mais elevados aqui, além do ancestral da família Xiang e o homem de meia-idade da família Gongsun. Antes que os dois partissem, eles temporariamente entregaram o comando a Li Yunzi, ancestral da família Shingon. Li Yunzi estava sobrecarregado com uma missão extremamente importante. Ele agarrou uma parte das bandeiras e jogou-as para o lado enquanto gritava: 72 celestiais da Terra, reúnam suas equipes e exterminem todos os cultivadores da Aliança. Pedido recebido. Dezenas de cultivadores Alhaven voaram imediatamente. Eles eram os celestiais da Terra dos 108 celestiais, mas nem todos eles estavam aqui. Eles pegaram suas bandeiras e lideraram suas equipes em uma batalha caótica com os cultivadores da Aliança que desceram das torres. Um instante depois, rajadas de estrondos e sons intermináveis de tesouros mágicos ecoaram entre as estrelas. Seus infindáveis flashes de luz desencadearam uma monstruosa intenção de massacre.
O ancestral da família Shingon também pegou dezenas de pequenas bandeiras e as jogou. Ele gritou: 36 celestiais do céu, ajudem-me a quebrar o selo da besta da lua. Depois de falar, ele deu um passo e avançou em direção ao selo. Atrás dele estavam dezenas de cultivadores junto com suas respectivas equipes. O garoto cabeçudo estava entre eles. Shumu, vocês 4, me protejam. O olhar de Lianzi passou por Wang Lin, a mulher com o vestido do palácio, o velho de manto negro e o jovem de branco antes de se sentar na madeira gigante. A madeira tremeu e parou abruptamente no céu. Lianzi sentou-se e então suas mãos formaram um selo e ele apontou para o ponto entre as sobrancelhas. Sua alma, de origem, saiu correndo, e fora de sua alma de origem estavam os 3 pergaminhos de batalha. Eles começaram a circular em torno dele. A alma de origem de Lianzi apontou para um dos pergaminhos de batalha e enviou uma onda estrondosa de sentido divino. À medida que esse sentido divino se espalhava, um dos 17 Luofu explodiu de repente e uma figura ensanguentada saiu. Esta figura sangrenta era um homem feito de sangue. Depois que apareceu, ele soltou um rugido e avançou para a batalha. Deus de Sangue e companhia também não estavam parados. Black Flame Devil Saint e Claude Dragon Demon Saint estavam atacando Blood God e companhia. Os dois lados abriram um novo campo de batalha e era difícil ganhar vantagem para ambos. A pessoa de sangue foi em direção ao campo de batalha de Blood God Black Flame Devil Saint. No momento em que a pessoa de sangue chegou, Black Flame Devil Saint foi forçado a um estado deplorável e teve que recuar. A alma de origem de Lianzi estremeceu e ele imediatamente se sentou para se recuperar. Embora seu cultivo não fosse tão poderoso quanto o Master Flamespark N.D. Company, até mesmo inferior ao Blood God, seu papel na batalha entre o céu e a aliança foi ótimo. Os 18 Luofu não pertenciam à sua família Zan, mas apenas sua família Zan tinha um feitiço para controlá-los. Não podia ser passado para estranhos, apenas algumas pessoas da família Zan poderiam usá-lo. Este feitiço veio de um fragmento de compreensão e herança dos manuscritos de batalha. Embora este assunto pareça complicado, era um dos segredos do Aleaven Star System. Não permita que a pessoa da família Zan toque nas bolas de sangue Luofu. No entanto, esse segredo foi quebrado durante os preparativos para a guerra contra a Aliança. Mestre Flamespark, o ancestral da família Xiang, o homem de meia-idade da família Gongsun e vários monstros antigos haviam decidido deixar Lianzi controlar os 18 Luofu. Assim que a alma original de Lianzi se recuperou ligeiramente, ele apontou para outro pergaminho de batalha. Seu sentido divino entrou no Battle Scroll e se transformou em uma onda incrível que varreu as estrelas. Um dos 16 Luofu restantes explodiu em incontáveis gotas de sangue e formou outra pessoa de sangue. Esta pessoa de sangue soltou um rugido e avançou direto para onde o ancestral da família Shingon estava lutando contra o selo que segurava a serpente, Moongazer. Entre os cultivadores da aliança, a mulher de vestido azul franziu a testa. Ela apontou com sua mão de jade e um dos membros do clã demônio gigante soltou um rugido e deu um passo à frente. O planeta de cultivo que ele carregava não era muito grande, apenas cerca de 1% de um planeta de cultivo normal. No entanto, o membro do clã demônio gigante era realmente insignificante em comparação com ele. No entanto, o membro do clã demônio gigante era muito rápido e, enquanto corria, ele o arremessou impiedosamente. Os cultivati no planeta desabaram diretamente em direção aos 15 Luofu restantes. Ainda havia um velho flutuando no planeta de cultivo. Seus olhos brilharam quando ele se aproximou rapidamente do 15 Luofu junto com o planeta de cultivo. No entanto, a força de supressão se tornava ainda mais forte quanto mais perto você estava do Luofu. A expressão do velho tornou-se séria quando ele se aproximou rapidamente do 15 Luofu. Quanto ao membro do clã demônio gigante, ele soltou um rugido e avançou contra Lianzi. A alma de origem de Lianzi flutuou até lá e parecia um pouco desolada. De repente, ele abriu os olhos e gritou: Luohong, Zhou-Xintian, vocês, 2, rapidamente vão proteger o Luofu. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 926. Autodestruição de um clã demônio gigante de 10.000 pés. Capítulo 926. Autodestruição de um clã demônio gigante de 10.000 pés. Depois que ele falou, o velho de manto preto e o jovem de manto branco saíram e foram em direção ao Luofu. Os Luofu tiveram grande influência nos cultivadores da Aliança, mas não só não afetaram esses dois, como os ajudaram muito.
Eles correram imediatamente e usaram seus feitiços para protegê-los. Li Yunzi cerrou os dentes e apontou para outro pergaminho de batalha. Quando seu sentido divino entrou, um dos 15 Luofu desabou em uma pessoa de sangue para lutar contra o velho no planeta de cultivo. Neste momento, o membro do clã do demônio gigante de 10.000 pés correu. Se encontrasse qualquer cultivador alheio mais fraco do que ele os agarraria e esmagaria com um rugido antes de engoli-los. Este membro do clã do demônio gigante de 10.000 pés estava no auge do estágio corporal Yang, mas seu corpo era muito forte e, portanto, poderia absorver muito mais energia de origem do que os cultivadores normais. Embora ele estivesse apenas no auge do estágio corporal Yang, ele poderia lutar contra os cultivadores comuns do Nirvana Kriya no estágio inicial. Com o quão forte era seu corpo, ele não tinha medo da maioria dos tesouros mágicos. Nesse momento, o gigante avançou diretamente para Li Yunzi na floresta gigante. Os olhos do gigante estavam turvos e havia um toque de loucura neles. Ele quer se autodestruir. Uma voz muito bonita apareceu, ao lado do ouvido de Wang Lin. Foi a mulher com o vestido do palácio que falou enquanto o gigante se aproximava rapidamente. Wang Lin acenou com a cabeça e olhou para a alma de origem de Li Yunzi. A alma original estava se recuperando para convocar outra pessoa de sangue. Li Yunzi não poderia ser perturbado agora. No entanto, Wang Lin não acreditava que Li Yunzi não tivesse apoio, mas não era o momento de testar Li Yunzi. Conforme o membro do clã demônio gigante se aproximava cada vez mais, os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele disse calmamente, deixe-me. Depois de falar, ele deu um passo e foi direto para o gigante. A mulher com o vestido do palácio sorriu graciosamente. Embora fosse uma batalha, ela ainda estava extremamente calma. Ela puxou uma mecha de cabelo para trás da orelha, e sorriu para Wang Lin. Companheiro cultivador Shu, tenha cuidado. Quando Wang Lin desceu da floresta gigante e saiu da área de influência da floresta gigante, ele ouviu todos os caos vindos das batalhas ao redor. Conforme o membro do clã demônio gigante se aproximava, ele podia ouvir os estrondos sônicos criados pela carga. O membro do clã do demônio gigante avançou e se moveu cada vez mais rápido. Uma aura destrutiva espalhou-se de seu corpo e, em um instante, o gigante se aproximou. Sua mão direita formou um punho e, ao desferir o soco, gritou, afaste-se. O punho chegou e o vento criado pelo punho varrido por Wang Lin. Embora esse vento fosse forte, não conseguiu fazer Wang Lin dar meio passo para trás. Com uma expressão fria, ele deu um soco também. Essa cena foi extremamente estranha. O punho do gigante de 10.000 pés era incomparavelmente grande, enquanto Wang Lin era como uma formiga insignificante. Seu punho era ainda mais insignificante. No entanto, quando os dois punhos se fecharam, um estrondo estrondoso ecoou e se tornou cada vez mais forte. Foi como se todos os sons anteriores fossem preparativos para a colisão dos dois punhos. Quando os dois punhos se aproximaram ainda mais, os estrondos estrondosos pareceram substituir todo o som. Os cultivadores ao redor sentiam apenas um zumbido ecoando sem parar em seus ouvidos. O tempo parecia desacelerar conforme os dois punhos se aproximavam cada vez mais. Então, em apenas um momento, os dois punhos colidiram e um estrondo estrondoso ecoou. Este som foi tão intenso que fez com que os incontáveis cultivadores ao redor tremessem. Também criou uma onda de choque invisível que se espalhou em todas as direções. Grandes quantidades de cultivadores foram interrompidas de suas batalhas e rapidamente se retiraram. Todos eles olhavam aterrorizados para a batalha entre Wang Lin e o gigante. O corpo do gigante de 10.000 pés tremia violentamente quando ele sentiu uma força inimaginável vindo do minúsculo punho da outra parte. Ele tossiu com a boca cheia de sangue e sons de estalho ecoaram de seu punho. Um momento depois, seu punho direito explodiu em uma confusão sangrenta. Depois de deixar um grito miserável, este gigante de 10.000 pés não foi capaz de suportar sua força poderosa e foi empurrado para trás. O colapso de seu corpo não parou. Mesmo que ele fosse parte do clã do demônio gigante, ele não poderia resistir ao antigo poder divino de Wang Lin. Não apenas seu braço direito se desintegrou, uma grande parte de seu corpo também se desintegrou. A loucura nos olhos do membro do clã demônio gigante ficou ainda mais forte. Ele soltou um rugido e uma aura destrutiva surgiu dentro de seu corpo e, naquele instante, ele explodiu. A autodestruição de um cultivador de corpo Yang do pico era muito forte, especialmente quando esta pessoa tinha um corpo de um membro do clã do demônio gigante.
Esse poder foi suficiente para fazer Wang Lin franzir a testa. O rosto de Wang Lin ficou ligeiramente vermelho e seus olhos ficaram ainda mais frios. Ele tossiu à força um pouco de sangue para que as pessoas não suspeitassem muito dele. Então sua mão direita formou um selo e ele gritou: "Setor do vento." Depois que ele disse essas palavras, um vento negro apareceu na mão direita de Wang Lin e se transformou em 2 dragões negros. Os dragões negros saíram correndo e, enquanto devoravam, também cuspiam rajadas de ar frio que podiam extinguir a vida. O vento era extremamente forte, e sob o impacto dos dragões negros, o corpo do gigante foi instantaneamente empurrado para muito longe. Os 2 dragões realmente devoraram o corpo do gigante, o que enfraqueceu infinitamente o poder de sua autodestruição. Estrondo. A ré era um grande estrondo, a 10.000 pés membro do gigante demônio clã explodiu, causando um impacto imensurável. Isso chamou a atenção dos cultivadores ao redor, mesmo os velhos monstros que estavam lutando não puderam deixar de dar uma olhada. O rosto de Wang Lin ficou levemente pálido enquanto ele cambaleava de volta para a madeira gigante como se estivesse ferido. Na verdade, matar um membro do clã do demônio gigante de 10.000 pés não foi difícil para Wang Lin, que tinha um corpo de um deus antigo. A mulher com o vestido do palácio na madeira gigante sorriu. "Eu admiro os feitiços do fellow cultivator Shu. O feitiço, que permite a você aumentar instantaneamente a força do seu corpo é especialmente chocante." Li Yunzi abriu os olhos e revelou admiração, mas não falou. Ele apontou para um dos manuscritos de batalha e seu sentido divino entrou nele. Um segundo depois, outro dos 14 Luofu encolheu rapidamente. Sem entrar em colapso, ele se condensa em outra pessoa de sangue. Esta pessoa de sangue parecia conter um feitiço de sangue que poderia reverter os céus. Ele atacou diretamente o velho no planeta de cultivo que estava lutando contra outra pessoa de sangue, o velho vestido de preto e o jovem de branco. Ao longe, a mulher de vestido azul franziu a testa ainda mais. Ela apontou com sua mão de jade e os outros 2 gigantes de 10.000 pés atacaram. Um deles foi direto para o Luofu. Quanto ao outro, ele avançou diretamente para a madeira gigante. Quando este membro do clã demônio gigante se aproximou, o velho no planeta de cultivo voou. Então suas mãos formaram um mar e ele pressionou. O planeta de cultivo entre o velho e o membro do clã demônio gigante de repente começou a girar e emitir uma onda. O velho começou a cantar e seus olhos brilharam. Em seguida, sua mão empurrou para baixo e ele gritou: "Flutuação do planeta de cultivo." Depois que ele falou, o planeta de cultivo voou sozinho e girou ainda mais rápido. No entanto, conforme girava, ele começou a encolher até atingir apenas a metade de seu tamanho original. Ao mesmo tempo, uma onda vermelha escarlate se espalhou pelo planeta de cultivo. Sob o controle do velho, ele se espalhou a uma velocidade inimaginável. Esta ondulação vermelha foi muito rápida. À medida que se espalhou, alguns cultivadores Aleaven foram afetados. Eles começaram a tremer e, em um instante, seus corpos inteiros, incluindo suas sacolas de carga, desabaram. Esta ondulação disparou direto para a madeira gigante. A expressão de Wang Lin mudou e Li Yunzi abriu os olhos e gritou: "Shumu, Zian, vocês 2 se dispersem rapidamente. Faça suas próprias coisas e não se preocupe em proteger este velho." Mesmo sem Li Yunzi dar o comando, Wang Lin já havia se movido no momento em que Li Yunzi falou. Ele saiu da madeira gigante e rapidamente deixou este lugar com um teletransporte. A mulher com o vestido do palácio era a mesma e saiu rapidamente. Assim que os 2 saíram, a ondulação vermelho escarlate chegou. A alma de origem de Li Yunzi envolveu seu corpo e formou um selo. Nesse momento, sua alma e corpo de origem desapareceram na floresta gigante. A ondulação escarlate pousou na madeira gigante e varreu ao longo do comprimento da madeira gigante. Wang Lin se esquivou para longe da ondulação vermelho escarlate. No entanto, seus arredores estavam um caos completo. No momento em que ele reapareceu, uma espada de um cultivador da aliança avançou em sua direção. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin e ele nem se esquivou. A espada atingiu seu corpo e ricocheteou. Então ele se virou e apontou. Este ponto continha a energia de origem e também o poder de um deus antigo. Atingiu diretamente a pessoa que o atacou furtivamente. O pavor encheu os olhos dessa pessoa, e quando ela estava prestes a recuar, uma grande quantidade de névoa de sangue explodiu de seu corpo. Sua alma original fugiu em pânico, mas então, outro cultivador do Aleaven pegou sua alma original e esmagou.
O cultivador Aleaven estava cheio de intenção de matar enquanto olhava para Wang Lin. Ele lambeu os lábios e disse com voz rouca, Chumu, por que nós dois não competimos de novo? Vamos ver quem mata mais. Este cultivador do céu era o vice-trovão celestial Shu Ting. A expressão de Wang Lin era neutra enquanto ele calmamente disse, se você realmente quer comparar, então por que não ver quem pode matar aquela mulher? Enquanto falava, ele apontou para a mulher de vestido azul. Shu Ting estava assustado e sua expressão era incerta. Ele cerrou os dentes e disse, bom, então vamos competir com isso. Nós dois massacraremos nosso caminho até lá e veremos quem terá sucesso. A mulher obviamente tinha um status muito elevado, ou então ela não estaria liderando esta batalha. No entanto, o cultivo dessa mulher não parecia ser tão alto, apenas no estágio intermediário do Nirvana Skrier. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 927. O Senhor não me conhece. Capítulo 927. O Senhor não me conhece. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele sorriu com desprezo, mas ele avançou primeiro na direção da mulher de vestido azul. A expressão de Shu Ting era sombria enquanto ele fazia o mesmo. Os dois avançaram em direção ao horizonte. Muitos cultivadores se matavam e todos os tipos de tesouros mágicos voavam por aí. Shu Ting era sanguinário. Toda vez que ele encontrasse alguém com um nível de cultivo inferior, ele atacaria imediatamente. Como resultado, ele foi um pouco mais lento. Wang Lin tinha mais de 1000 anos de experiência, então ele percebeu facilmente as intenções de Shu Ting. Ele não apontou ou usou o mesmo método de Shu Ting. Em vez disso, sua velocidade não diminuiu quando ele se aproximou da mulher de vestido azul. Durante a batalha caótica, a mulher de vestido azul viu claramente as ações de Wang Lin e Shu Ting. Ele estava calmo, mas não olhou para Shu Ting. Ela apenas olhou para Wang Lin com um olhar frio. Wang Lin se movia cada vez mais rápido enquanto viajava entre os cultivadores. Um momento depois, ele já estava a 300 metros da mulher. Enquanto soltava uma risada, sua mão direita fechou o punho e ele desferiu um soco impiedoso. Este soco atingiu o vazio, e um rugido estrondoso ecoou e inúmeras ondulações se espalharam. Isso criou uma onda de choque poderosa que atingiu a mulher de vestido azul. A figura de Wang Lin não parou, ele atacou logo após a onda de choque. Não muito longe de Wang Lin, os olhos de Shu Ting brilharam e ele sorriu com desprezo. Ele não apenas não se aproximou, mas recuou para o lado. Havia uma pitada de zombaria em seus olhos. Chumu, você tem se cultivado por tantos anos, mas seus esquemas são tão superficiais. Esta mulher obviamente tem um status especial na aliança, ou então ela não estaria organizando esta batalha. Embora seu nível de cultivo não seja alto, ela deve ter um poderoso guardião. Você quer me atrair para matá-la? Você acha que eu sou uma criança de 3 anos? Eu quero ver como você acaba com isso. Ele olhou para Wang Lin, que estava se aproximando da mulher de vestido azul, e o sorriso de escárnio em seu rosto ficou ainda mais forte. Wang Lin não diminuiu a velocidade e seguiu a onda de choque. A onda de choque foi de estilhaçar a terra e se moveu como um raio. Ele chegou 30 metros antes da mulher de vestido azul. Houve um lampejo de frieza em seus olhos. Ela sabia que o membro do clã demônio gigante abaixo dela não poderia parar essa pessoa. No entanto, não houve nenhum traço de pânico quando ela calmamente levantou a mão esquerda e pressionou o vazio abaixo dela. Nesse instante, o planeta de cultivo que o membro do clã demônio gigante carregava começou a girar a uma velocidade incrível. Ondas de ondulações vermelho e escarlate se espalharam rapidamente. As ondulações vermelho e escarlate continham uma aura destrutiva. À medida que se espalharam, o planeta de cultivo encolheu a uma taxa visível a olho nu. A onda de choque criada pelo soco de Wang Lin colidiu com as ondas vermelhas e escarlates. Houve um grande estrondo e a onda de choque entrou em colapso. As ondas vermelhas se espalharam rapidamente em direção a Wang Lin sem qualquer obstrução. Shu Ting sentiu êxtase em seu coração enquanto observava isso. Este Chumu realmente se superestimou. Se ele morresse aqui, seria uma bênção. No entanto, quando Shu Ting estava se sentindo feliz, Wang Lin, que estava perto das ondulações vermelho escarlate, de repente se virou e olhou para Shu Ting com um sorriso que não era um sorriso. Quando sua expressão caiu nos olhos de Shu Ting estremeceu. Não é bom. Shu Ting acredita que entendeu Wang Lin. Ver Wang Lin fazer tal expressão em um momento de vida ou morte fez sua mente tremer.
Nesse exato momento, uma fornalha gigante apareceu em torno de Wang Lin. O som da fornalha ecoou quando a mão direita de Wang Lin apontou para Shu Ting e ele gritou: "Mudem de posição." Em um instante, um poder que fez Shu Ting perder o juízo apareceu ao seu redor. Não deu a ele nenhum tempo para reagir, e este poder não era algo que ele pudesse resistir. O poder cercou seu corpo e ele sentiu como se o próprio tempo tivesse parado. As ondulações vermelho-escarlate estavam a menos de 30 centímetros de Wang Lin quando ele repentinamente mudou de posição com Shu Ting. Era como se o mundo estivesse invertido. No instante seguinte, o tempo pareceu voltar ao normal. Na verdade, o tempo não parou de todo. Foi tudo uma ilusão que Shu Ting sentiu devido ao feitiço ser muito rápido. Quando ele recuperou a compostura, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram e uma crise de vida ou morte o cercou. Sua visão estava vermelha, mas não era hora de pensar. Suas mãos formaram um celo e sua energia de origem celestial surgiu como um louco. Seu corpo encolheu e, em um piscar de olhos, mais de 100 barreiras se formaram ao seu redor. Essas barreiras foram formadas por sua energia de origem celestial junto com um feitiço celestial que sua família Shu havia transmitido. De longe, Shu Ting parecia um sol coberto por camadas de luz dourada. O instante em que as barreiras apareceram ao seu redor, as ondulações vermelhas e escarlates se fecharam. Bang, 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 bang. As ondulações escarlates eram como ondas violentas que o bombardeavam, sem parar. Em um instante, mais de 30 das 100 barreiras ao redor de Shu Ting ruíram. Esta cena fez o couro cabeludo de Shu Ting ficar dormente, mas ele não parou, ele recuou. À medida que as ondulações vermelho-escarlate se espalharam, dezenas de outras barreiras ao redor dele ruíram. Shumu. Shu Ting soltou um rugido e seu ódio atingiu o auge. A cicatriz deixou ondulações vermelhas, significativamente mais rápidas do que Shu Ting. Não importa o quão longe ele recuasse, as ondulações vermelho-escarlate ainda o alcançavam e passavam. Bang, bang, bang. No momento em que as ondulações vermelho-escarlate passaram por Shu Ting, todas as barreiras ao redor dele ruíram. Ele sentiu seu corpo sendo puxado com tanta força que ia se despedaçar. No momento em que suas barreiras desabaram, Shu Ting tirou mais de 100 jades. Sem tempo para sentir dor no coração por eles, ele esmagou todos eles e mais de 100 barreiras de cores diferentes apareceram ao seu redor. Além disso, ele tirou uma grande quantidade de tesouros para resistir às ondulações. No entanto, no momento em que essas barreiras se formaram, elas imediatamente entraram em colapso, até mesmo os tesouros mágicos destruídos, também. Embora este fosse o caso, as ondulações vermelho-escarlate haviam ficado mais fracas após a resistência contínua de Shu Ting. Afinal, este não foi um ataque concentrado, foi espalhado, então o poder foi dividido por um lote. No entanto, mesmo assim, não era algo que Shu Ting pudesse resistir. Depois de tudo, ele consumiu muita energia de origem celestial e usou vários tesouros mágicos na batalha. Usando essa chance, ele tossiu o sangue que continha sua origem celestial. O sangue se espalhou ao redor dele enquanto ele rapidamente escapava das ondulações vermelho-escarlate. Se ele tivesse usado o escape de sangue quando as ondulações eram fortes, ele poderia não ter sido capaz de escapar. No entanto, agora que as ondulações estavam enfraquecidas, ele deu uma chance. Ele realmente não estava disposto a usar a fuga de sangue, a menos que fosse seu último recurso no campo de batalha. Embora tenha sido apenas por um momento, em sua mente, o perigo que ele enfrentou não foi menor do que quando ele enfrentou Wang Lin em uma linha para o céu. O ódio que sentia por Wang Lin em seu coração já era indescritível. Ele se virou e rugiu: "Shumu, você." Ele queria usar esse rugido para expor o comportamento de Wang Lin, de modo que os cultivadores do céu e os velhos monstros suspeitassem de Wang Lin. No entanto, quando ele estava prestes a falar, suas palavras foram interrompidas pela risada de Wang Lin. Wang Lin avançou em direção às ondulações vermelho-escarlate enquanto Shu Ting recuava. Ao mesmo tempo, ele riu. "Fellow cultivador Shu é realmente confiável. Já que você me ajudou a enfraquecer as ondulações vermelho-escarlate, eu, Shumu, naturalmente não esquecerei. Se eu puder matar essa mulher, você também ganhará crédito pela morte." Enquanto Wang Lin falava, ele se movia extremamente rápido. As ondulações vermelho-escarlate que fizeram contato com Shu Ting já estavam enfraquecidas. Os dois dedos de Wang Lin formaram uma espada,
Então seu antigo corpo divino, mais sua energia origem e os peixes Yin e Yang colidiram com as ondas vermelhas escarlates. Bang! Depois de um grande estrondo, Wang Lin avançou para dentro das ondulações vermelho-escarlate sem qualquer obstrução. Quando Shu Qing viu tudo isso, uma raiva monstruosa encheu seus olhos. A luz de sangue ao redor dele entrou em colapso devido à raiva e ele cambaleou para trás. A raiva feriu sua mente, fazendo-o tossir mais sangue. Essa boca cheia de sangue o deixou sóbrio. Ele suprimiu sua raiva e revelou um olhar frio antes de recuar sem hesitação. Wang Lin deixou escapar um suspiro no coração. Este Shu Qing era de fato um personagem. Embora ele estivesse com raiva, ele foi capaz de recuperar a clareza rapidamente. Ele estava tentando matar Shu Qing pegando emprestada a mão de outra pessoa. Se ele tivesse conseguido, teria sido uma ocasião alegre. Wang Lin nunca havia esquecido que ainda havia uma lasca da fonte de energia de origem no corpo de Shu Qing. Naquela época, ele matou o avatar de Shu Qing e pegou metade dessa energia de origem da fonte. Nesse momento, ele ignorou Shu Qing. Wang Lin cobrado nas ondinhas vermelhas escarlate, ele olhou para a mulher no vestido azul. Enquanto ele avançava, sua mão direita formava um selo e apontava para o vazio, fazendo o vento negro aparecer. Cercou o ar e formou um redemoinho negro. Este vento era extremamente poderoso, e o rugido de um dragão saiu de dentro dele. Em seguida, as cabeças de 2 dragões atingiram o pico e atacaram diretamente a mulher de vestido azul. A expressão da mulher ainda era fria, mas seu olhar para Wang Lin tornou-se cúmplice. Senhor não me conhece, mas eu te conheço. Ela soltou um suspiro e olhou para a flor de lótus de 8 folhas. Em seguida, sua mão esquerda arrancou uma folha e gentilmente a jogou para a frente. A folha voou para a frente e exalou uma fragrância. Ele cresceu rapidamente até ter centenas de metros de largura e caiu suavemente em direção ao Wang Lin. Estrondo. Uma forte explosão veio do espaço de 30 metros ao redor de Wang Lin. Uma aura poderosa parecia envolver-os a 30 metros de espaço ao seu redor. Era como se tudo dentro desse espaço tivesse que desabar. Sons de estalidos apareceram sob os pés de Wang Lin e uma enorme rachadura apareceu. Uma força poderosa veio do espaço como se estivesse tentando empurrá-lo para a fenda. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 928, 5 elementos Golden Corpse. Capítulo 928, 5 elementos do cadáver dourado. Já que você não entende, então desapareça com o vazio. A mulher de vestido azul abaixou a mão esquerda. O olhar complexo em seus olhos desapareceu gradualmente. As pupilas de Wang Lin estremeceram ao sentir uma pressão cair sobre ele. Sob essa pressão, ele descobriu que a energia de origem, dentro de seu corpo estava realmente obstruída. O redemoinho negro rugiu ao redor dele e os 2 dragões negros lá dentro avançaram contra a folha da flor de lótus. Os dragões rugiram e sopraram um vento frio. No entanto, a folha de lótus não parou, ela se moveu mais rápido. A rachadura sob os pés de Wang Lin ficou maior e um vento frio soprou dela. Nesse momento, os 2 dragões negros colidiram com a folha. Houve um grande estrondo quando um dos dragões negros estremeceu e desabou em um gás negro que foi empurrado para trás. O outro dragão soprou ar frio que não fez nada com a folha. A folha absorveu tudo e revelou um toque de luz verde. Conforme essa luz verde se espalhou, a pressão ficou ainda mais forte. Até o redemoinho negro se desintegrou sob essa pressão. Que tipo de tesouro é esse? Os olhos de Wang Lin se iluminaram, então ele abriu os braços e gritou, chame a chuva. Esta foi a primeira vez que Wang Lin usou o segundo feitiço que aprendeu com o Imperador Celestial Baifan. Enquanto ele dizia essas palavras, a energia de origem do mundo parecia estar sendo agitada por um par de mãos grandes e rapidamente recolhida. Uma fina camada de névoa de água apareceu diante do corpo de Wang Lin. Sua mão se esticou e foi como se uma nova vida tivesse sido injetada na névoa negra. Imediatamente formou um vórtice em torno de Wang Lin e girou rapidamente. Gotas de chuva continuaram a se formar enquanto a energia de origem do mundo se acumulava no gás negro. Uma lasca de energia de origem celestial saiu do corpo de Wang Lin para se comunicar com o mundo. Em um piscar de olhos, dezenas de milhares de gotas de chuva se formaram no vórtice negro ao redor de Wang Lin. Cada gota continha uma grande quantidade de energia. Havia um fio de energia espiritual celestial dentro desse vórtice, que fazia Wang Lin parecer um celestial. Seus braços estavam estendidos enquanto ele flutuava entre as estrelas.
O vento negro ao redor dele girou loucamente enquanto gotas de chuva se formavam e flutuavam ao seu redor. As gotas de chuva eram como cristais, eles pareciam muito lindos de longe. Nesse exato instante, Wang Lin acenou com a mão. Com ele como centro, o vórtice estremeceu e girou ao contrário. Houve um estrondo estrondoso quando ele subiu para o ar. Parecia que um vórtice de 300 metros estava subindo no ar para se conectar com os céus. O estrondo continuou enquanto o vórtice puxava Wang Lin para cima. Só se podia ter um vislumbre da figura de Wang Lin. Conforme o vórtice subia, as 10.000 gotas de chuva caíam. Eles assobiaram pelo ar como se a terra tivesse se tornado o céu. A chuva nasceu da terra e depois voltou para o céu e morreu no fim do céu. Havia indícios de intenção de trovão nos olhos de Wang Lin, mas ele suprimiu. Não havia necessidade de expor seu verdadeiro cultivo aqui. O vórtice e 10.000 gotas de chuva pressionaram diretamente a folha da flor de lótus. O vórtice primeiro se aproximou da folha da flor de lótus, fazendo-a tremer. Então, as 10.000 gotas de chuva caíram na folha. O som das gotas de chuva batendo na folha ecoou e a folha desabou de repente. O impacto causado pelo colapso da folha foi espalhado pelo vórtice e pelas gotas de chuva. A pressão sobre Wang Lin desapareceu, então sua mão formou um arco e ele apontou para a mulher de vestido azul. O vórtice e as gotas de chuva formados por Sun Monte Raiz foram varridos por Wang Lin e atacaram a mulher de vestido azul. Exatamente neste momento, o santo demônio negro, que estava claramente perdendo contra Deus de Blood e a pessoa de sangue, escapou rapidamente. Em um piscar de olhos, ele atacou diretamente Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele recuou sem hesitar. Embora ele estivesse tentando matar essa mulher, ele não estava realmente tentando matá-la. Ele só tinha que fazer parecer que ele, Shumu, estava fazendo um esforço durante a batalha. Além disso, com sua conquista anterior, todo o resto poderia ser ignorado. Enquanto ele recuava, frieza brilhou nos olhos da mulher de vestido azul. Sua mão direita apontou para a flor de lótus de 7 folhas, fazendo com que um lótus ilusório aparecesse e bloqueasse completamente a invocação da chuva. Ela olhou para o campo de batalha. A aliança estava atualmente em uma situação desfavorável. No entanto, ela não entrou em pânico, pois sabia que essa não era a batalha real. Este foi apenas o prelúdio. Erguendo sua mão de jade, ela formou um selo, apontou para o vazio e disse suavemente: "Por favor, ajude, reino da prisão de cadáveres." Depois que ela falou, uma formação gigante de 50 quilômetros de largura silenciosamente apareceu no vazio diante dela. Esta formação estava pendurada de cabeça para baixo e girava rapidamente. Um gás púrpura enegrecido estava saindo dele e uma corrente roxa de repente caiu de dentro da formação. Havia um cultivador aleaven abaixo dele que não se desviou rápido o suficiente e foi atingido pela corrente. Seu corpo entrou em colapso imediatamente e sua alma de origem foi presa pela corrente. À distância, podia-se ver que a alma de origem do cultivador parecia estar presa à corrente. Não importa o quanto ele lutasse, ele não poderia escapar. Outra corrente saiu da formação e ficou pendurado ali. Uma por uma, as correntes caíram e, depois de apenas alguns momentos, havia mais de 100 correntes varrendo a área. Nesse exato momento, um rugido abafado veio da formação. Este som foi preenchido com a sensação de estar sendo dilacerado. Quando você ouviu isso, foi como se sua alma de origem estivesse sendo dilacerada. Uma pessoa saiu da formação. No momento em que a pessoa saiu, o cheiro de cadáveres em decomposição encheu a área. Essa pessoa tinha 30 metros de altura e era completamente roxa. Esta não era uma criatura viva, mas um cadáver. Este cadáver tinha uma grande quantidade de correntes enroladas nele. As correntes que estavam penduradas antes eram as correntes que estavam enroladas em seu cadáver. Este cadáver não foi formado, naturalmente, mas refinado de incontáveis restos com um feitiço. Na aliança, era conhecido como cadáver refinado. Este objeto foi formado naturalmente pelo Corpse Prison Realm, com o Corpse Sect fornecendo o cadáver. Ao longo de dezenas de milhares de anos, o fogo foi feito apenas 18. Cada cadáver teve cultivo igual a um cultivador Nirvana às crias de estágio avançado. O primeiro cadáver refinado, que apareceu, sacudiu as correntes de seu corpo e soltou um rugido. Este rugido pode penetrar no corpo e afetar diretamente a alma de origem. Enquanto o cadáver refinado rugia, ele atacou um grupo de cultivadores e agitou suas correntes.
As correntes se tornaram seus tesouros mais ferozes. Quando varreu a área, criou uma rajada de vento. Uma grande quantidade de cultivadores não se matou e foi forçada a recuar. Nesse momento, um segundo cadáver refinado saiu da formação. Enquanto soltava um rugido, ele avançou para o campo de batalha. À medida que os corpos refinados saíam um por um, a situação no campo de batalha começou a se reverter. Isso foi especialmente verdadeiro quando os 3 últimos cadáveres refinados saíram. Eles não emitiam um brilho púrpura, 2 deles brilhavam de prata e um deles brilhava de ouro. Os 2 cadáveres refinados de prata eram um homem e uma mulher. Embora tivessem expressões lentas, seus corpos eram do tamanho de uma pessoa normal e usavam camisas prateadas. Ainda havia correntes ao redor deles, mas apenas 2. No momento em que apareceram, eles liberaram a pressão dos cultivadores do Nirvana Kuleancer nos estágios iniciais. O último cadáver refinado nem poderia ser descrito como um cadáver. Ele estava na meia-idade e usava uma túnica de dragão. Ele era como um imperador mortal. Não havia correntes ao redor dele. Ele tinha apenas 5 talismãs amarelos em volta da cabeça. Houve rajadas de relâmpagos que formaram uma conexão estreita entre os talismãs. A aura dos 5 elementos estava vindo de seu corpo. No momento em que Wang Lin viu aquele homem, ele imediatamente pensou nos 5 elementos e na primeira vez que encontrou Rei Butterfly. Corpo de espírito de 5 elementos. Wang Lin recuou ainda mais rápido. Ele sabia que com seu nível de cultivo, ele não poderia desempenhar um grande papel em uma grande batalha entre 2 sistemas estelares. Foi por isso que ele agiu tendo autopreservação como meta desde o início. Se houvesse Mer, ele pegaria. Se não houvesse nenhum, ele se concentraria em permanecer vivo. Não sei onde o irmão mais velho Qin Shu está, mas acredito que ele deveria estar por perto. Wang Lin continuou a recuar, mas a mulher de vestido azul não tinha a intenção de deixar Wang Lin ir. Ela apontou com sua mão de jade um cadáver refinado comum, olhou para Wang Lin e o perseguiu. A expressão de Wang Lin tornou-se sombria. Se ele estivesse enfrentando um estágio intermediário do Nirvana Skrier com seu corpo e feitiços atuais, ele poderia vencer. No entanto, ao enfrentar um estágio final do Nirvana Skrier, ele teria que usar todas as suas habilidades para ter uma chance de vitória, e havia muitas variáveis. No entanto, não seria sensato usar todas as suas habilidades nesta grande batalha. Além disso, se ele se ferisse, estaria imediatamente em uma situação perigosa. O plano de Wang Lin era encontrar uma chance durante o caos e entrar na serpente Moongazer despercebido. Então ele aproveitaria a oportunidade para roubar a herança de poder do antigo deus criança. Enquanto ele se retirava, o cadáver refinado o perseguiu. O cadáver refinado balançou suas correntes, abrindo um caminho para Wang Lin. Houve um lampejo de frieza vindo dos olhos de Wang Lin enquanto ele se aproximava da serpente Moongazer. Rugidos abafados vieram da serpente Moongazer. Wang Lin não acreditava que apenas esses cultivadores da aliança pudessem prender a serpente Moongazer. Uma vez que a serpente Moongazer ficasse com raiva, tudo desmoronaria. Esta mera formação de vedação não poderia selar a serpente Moongazer. Um momento depois, Wang Lin se aproximou da concha preta que prendia a serpente Moongazer. O ancestral da família Shingon estava levando os cultivadores a atacar constantemente a casca negra. A abordagem de Wang Lin não atraiu a atenção de nenhuma dessas pessoas. O cadáver refinado continuou a perseguir Wang Lin e ficou cada vez mais perto. Ele jogou uma das correntes atrás de Wang Lin, e o som da corrente assobiando no ar entrou nos ouvidos de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin tinham um brilho frio. Ele estava muito calmo quando rapidamente recuou e tocou a concha preta que selava a serpente Moongazer. No momento em que ele tocou a concha, ele lançou uma lasca de sua antiga aura de Deus dentro dela. Nesse instante, a serpente Moongazer dentro da concha percebeu a aura do antigo Deus por instinto e ficou louca. Este rugido da serpente Moongazer foi de abalar o céu. A raiva da serpente Moongazer era como o dedo do Deus antigo. Quanto mais zangado estava, mais forte era o feitiço. Um estrondo estrondoso saiu da concha e incontáveis rachaduras apareceram como se uma força inimaginável estivesse vindo de dentro da concha. Em um instante, a concha negra desabou. No momento em que desabou, um dedo de Deus antigo e áspero apareceu. Copyright Novel Full. Com todos os direitos reservados. Capítulo 929.
Coisa de Wanglin capítulo 929. Coisa de Wanglin. A serpente Moongazer usou seu feitiço incomparável na região norte pela primeira vez. Este feitiço foi desencadeado por sua raiva e permitiu que os cultivadores aqui sentissem sua força inimaginável. Se algumas pessoas estavam subestimando a serpente Moongazer antes ou não a consideravam uma ameaça o suficiente, eles jogaram todas essas ideias fora de suas mentes quando o céu desmoronou. A única coisa que restou foi um choque de suas almas. Neste momento, uma grande quantidade de rachaduras apareceu na concha preta ao redor da serpente Moongazer. Incontáveis fragmentos foram enviados assobiando em todas as direções. Os incontáveis fragmentos de conchas negras espalharam-se com um impacto poderoso. Alguns dos cultivadores não se esquivaram rápido o suficiente e foram atingidos pelos fragmentos. Eles tossiram sangue e então seus corpos entraram em colapso. Nem mesmo suas almas de origem foram capazes de escapar. Houve até várias pessoas que foram atingidas pelas bordas dos fragmentos. Seus corpos foram imediatamente cortados ao meio. A névoa de sangue encheu a área, criando uma cena chocante. Tudo isso fez com que os arredores ficassem em silêncio por um momento, como se todos os olhares estivessem focados neste lugar. No entanto, neste silêncio, um rugido dos tempos antigos veio de dentro da concha negra. Rugido. Este rugido estava infinitamente próximo ao rugido de um deus antigo. Parecia penetrar no próprio tempo, como se sempre tivesse estado lá. Este rugido foi preenchido com uma força infinita. O antigo dedo de Deus repentinamente voou. Era impossível descrever o poder e o espetáculo do antigo dedo divino. Só se poderia dizer que o mundo entraria em colapso sob aquele dedo. Nenhum poder poderia resistir ao poder deste dedo. Tudo deve morrer sob o poder daquele dedo. O cadáver refinado que perseguia Wanglin ficou pasmo. Houve um breve momento de vazio em sua mente, e pesou as consequências de enfrentar o antigo Deus de cabeça erguida. Estrondo. A mãe com o dedo de Deus antigo avançou e pousou no cadáver refinado. Enquanto sons de estalho ecoavam, todas as correntes do cadáver refinado desabaram. Grandes quantidades de sangue negro foram empurradas para fora de seu corpo devido a essa força infinita. Todo o seu corpo parecia ter sido puxado para trás e sua pele roxa imediatamente começou a se dissipar. Em um piscar de olhos, foi como se tivesse sido esfolado por alguém. Em seguida, todos os seus ossos e carne se desintegraram e, finalmente, o cadáver refinado explodiu. Embora essa sequência de eventos pareça lenta, levou apenas alguns segundos. O antigo dedo de Deus não parou e impiedosamente pressionou para frente. Wanglin já havia recuado um momento antes. Seus olhos se iluminaram e, ao olhar, ele sentiu como se o fogo fosse um antigo deus adulto indomável por trás daquele dedo. O braço grosso do deus adulto antigo empurrava o dedo para frente em uma onda infinita de destruição. O corpo gigante da serpente Moongazer seguiu atrás do dedo de Deus ancestral e saiu correndo com seus incontáveis tentáculos abertos. Grandes quantidades de névoa se espalharam de seu corpo oval e seus olhos ferozes encontraram os de Wanglin. No momento em que seus olhares se encontraram, Wanglin sentiu que algo estava errado. Os olhos desta serpente Moongazer eram extremamente límpidos, sem qualquer traço de confusão. Wanglin teve a sensação de que, quando olhou para a serpente Moongazer, ela estava olhando para ele. A serpente Moongazer se libertou e deu aos cultivadores de Aleaven um grande impulso moral. Esta batalha foi cheia de reviravoltas. Às vezes, a aliança tinha vantagem e às vezes Aleaven levava vantagem. Nesse momento, a serpente Moongazer reapareceu, e a pressão que ela exalava abalou as estrelas. O antigo dedo de Deus não se dissipou e continuou a varrer para frente em um ritmo extremamente rápido. Todos os cultivadores anteriores explodiram e morreram antes mesmo de chegar perto deles. Wanglin passou a vida matando, mas o número de mortes que ocorreram durante a guerra foi muito maior do que todas as pessoas que ele matou. Esta foi a primeira vez que Wanglin enfrentou uma guerra como essa. A batalha entre o planeta Suzaku e o Forsaken Immortal Clan foi verdadeiramente insignificante em comparação com isso. A situação se inverteu. O antigo dedo divino assobiou pelo espaço, e todos os cultivadores antes de entrar em colapso, nem mesmo foram capazes de desacelerá-lo. O antigo dedo de Deus apontou para o santo diabo do demônio negro. A expressão do santo demônio negro da aliança mudou.
Quando o antigo dedo de Deus se aproximou, ele cerrou os dentes e cuspiu uma névoa negra enquanto suas mãos formavam um selo. A névoa negra imediatamente se transformou em um guindaste negro gigante. Esta garça preta segurava uma folha preta em sua boca. No momento em que apareceu, ele largou a folha, e a folha começou a crescer loucamente. Em quase um instante, essa folha tinha mais de 10.000 pés de altura e se espalhou para os lados, criando uma barreira. O antigo dedo divino se fechou e colidiu com a folha. Houve sons de crepitação e, em seguida, a folha desabou em nuvens de gás preto. O rosto de Blackfiend Saint ficou pálido e ele tossiu sangue e recuou. No entanto, sua mão direita alcançou o vazio e uma escultura em madeira apareceu em suas mãos. Essa escultura em madeira era extremamente estranha. Era uma pessoa de braços cruzados rodeada de plantas. Era impossível ver o rosto, pois estava coberto por plantas. No momento em que a escultura em madeira foi retirada, Blackfiend Saint a jogou sem hesitação. Uma luz negra que poderia devorar toda a luz veio da escultura. Era como se a escultura tivesse ganhado vida e as plantas começassem a se mover. As plantas atacaram diretamente da escultura em madeira. À medida que as plantas avançavam, 5 flores negras de 300 metros de comprimento surgiram do vazio. Essas 5 flores negras emitiram uma aura estranha. Uma das flores avançou em direção ao antigo dedo de Deus. O centro da flor se abriu como uma boca e cuspiu uma energia extremamente fria. As 4 flores restantes abriram a boca e cuspiram grandes quantidades de gás preto. Ao mesmo tempo, os olhos da escultura em madeira brilhavam em vermelho, fazendo com que parecesse realmente ganhar vida. Ele abriu os braços como se fosse abraçar algo. Em seguida, ele correu para o gás preto e agarrou-se diretamente ao antigo dedo de Deus. Linhas pretas saíram de seu corpo e imediatamente se espalharam pelo antigo dedo divino. Wang Lin viu esta cena à distância e revelou um sorriso de escárnio. Se o antigo dedo divino pudesse ser quebrado tão facilmente, então os cultivadores do céu não teriam feito tanto esforço para trazer a serpente Moongazer aqui. Esta serpente Moongazer pode ser considerada a arma mais poderosa que Leaven preparou para esta guerra. O olhar de Wang Lin varreu e pousou na madeira gigante à distância. Duvido que avançar seja a única coisa que a madeira pode fazer. Depois de ficar parado por tanto tempo, senti que havia algo mais dentro. Centenas de pensamentos passaram por sua mente. A batalha entre os dois sistemas estelares havia ampliado infinitamente seus horizontes. Tudo isso era muito importante para ele. Afinal, seu tempo de cultivo era simplesmente muito curto em comparação com aqueles antigos mestres, então ele tinha menos conhecimento do que eles. Esta grande batalha foi como uma exibição de feitiços e tesouros mágicos. Wang Lin absorveu todas essas informações e também aprendeu sobre o poder dos cultivadores do Nirvana Cleanser e do Nirvana Shatterer. Se essa guerra não existisse, teria sido muito difícil para Wang Lin aprender isso. Neste momento, assim como Blackfiend Saint usou um tesouro mágico para parar o dedo de Deus antigo, do lado da aliança, os 10 corpos refinados restantes soltaram rugidos e atacaram. Os 2 cadáveres de prata se moveram mais rápido do que o resto. No entanto, mesmo com todos eles combinados, ainda não era o suficiente para comparar com o dedo do Deus antigo. Quando a serpente Moongazer avançou, soltou outro rugido. Seu rugido foi tão poderoso que sacudiu todo o espaço. Aqueles que não estavam cultivando tiveram que fugir, ou seriam gravemente feridos. O rugido da serpente Moongazer era apenas um rugido para os outros, mas quando atingiam os ouvidos de Wang Lin, teve um significado completamente diferente. A expressão de Wang Lin mudou e suas mãos se moveram sem hesitar para colocar inúmeras restrições diante dele. A antiga fornalha de ouro apareceu ao seu redor e ele rapidamente recuou. No instante em que ele recuou, o rugido da serpente Moongazer fez com que o dedo de Deus ancestral com o qual Blackfiend Saint e os corpos refinados estavam lidando explodisse. Estrondo. Era impossível explicar a explosão do antigo dedo divino. Tudo num raio de 5.000 quilômetros parecia ter sido aberto diretamente. Gritos vieram de uma grande quantidade de cultivadores quando foram sugados diretamente pela fenda e desapareceram sem deixar vestígios. Incontáveis cultivadores entraram em pânico e recuaram aterrorizados. Eles só se odiavam por serem muito lentos. A serpente Moongazer foi a única que não foi danificada. Ele avançou e seus tentáculos se espalharam para iniciar um massacre. Quanto a Blackfiend Saint, que estava no centro da explosão,
Ele tossiu uma grande quantidade de sangue e foi jogado para trás. Ele nunca esteve em um estado tão lamentável em suas dezenas de milhares de anos de cultivo. Seu corpo estava seriamente danificado e estava à beira de um colapso. O atual ele foi preenchido com o choque. Durante sua vida de cultivo, ele nunca encontrou uma besta tão poderosa. Depois de tossir sangue, ele escapou freneticamente, como se estivesse fora de si. Quanto à dúzia de cadáveres refinados, além dos cadáveres de prata, o resto não foi capaz de resistir ao antigo dedo de Deus. Eles explodiram em pilhas de carne e sangue enquanto eram sugados para o vazio. Até mesmo os 2 cadáveres de prata foram jogados para trás, e as correntes em seus corpos desabaram enquanto tossiam sangue negro. O belo cadáver feminino realmente avançou diretamente contra Wang Lin. Esse tipo de tesouro é algo que deveria pertencer a mim. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele olhou não apenas para o cadáver feminino, mas também para a escultura em madeira meio quebrada. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 930. Grupo de Anciões da Aliança. Capítulo 930. Grupo de Anciões da Aliança. Wang Lin foi o primeiro a ficar ciente dessa situação, então ele estava totalmente preparado. Um momento antes do dedo de Deus antigo explodir, ele já havia recuado e ativado a fornalha de Deus antigo. Como resultado, ele não foi muito afetado. Ele olhou para a serpente mongazeira e depois para o cadáver feminino jogado nele. No momento em que viu o cadáver refinado, pela primeira vez, teve a ideia de roubá-lo. Quando o antigo dedo de Deus explodiu, ele propositalmente ajustou sua direção apenas para este cadáver prateado. Dos 2 cadáveres de prata, o cadáver masculino estava gravemente danificado, então o ANG Lin o abandonou. Embora este cadáver feminino também tenha sido danificado, estava obviamente em condições muito melhores do que o cadáver masculino. Já que estou participando de uma guerra, ninguém dirá nada se eu levar um tesouro, muito menos quando o campo de batalha é tão caótico. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele aproveitou o caos causado pela explosão do dedo de Deus antigo para atacar o cadáver feminino. No entanto, Wang Lin não foi a única pessoa que decidiu pescar em águas turbulentas. Vários outros se interessaram pelo cadáver feminino. Havia cultivadores Aliaven e aliança entre eles. 7 pessoas diferentes atacaram o cadáver feminino de diferentes direções. Wang Lin não era o mais próximo, mas era o mais rápido. Enquanto ele atacava, frieza brilhou em seus olhos. Ele só precisou de algumas respirações para alcançar o cadáver feminino, mas seus olhos brilharam e ele desacelerou calmamente. No momento em que ele diminuiu a velocidade, um cultivador Aliaven avançou, aproximou-se do cadáver feminino e estendeu a mão. Ao mesmo tempo, os cultivadores da aliança também saíram, mas não levaram o cadáver feminino. Em vez disso, ele abriu a boca e cuspiu um raio de energia da espada diretamente no cultivador Aliaven. Os 2 começaram uma batalha a queima-roupa. Parece muito, mas tudo aconteceu muito rápido, e enquanto os 2 lutavam, outro cultivador aproveitou para se aproximar. Ele agarrou o braço da mulher e estava para sair. Porém, exatamente neste momento, este cultivador repentinamente se virou e o pânico encheu seus olhos. Ele gritou enquanto seu corpo encolhia até virar uma poça de sangue. Esta mudança chocante chocou os 2 cultivadores que estavam lutando. Eles olharam para o cadáver feminino e não ousaram mais agarrá-lo. Após um momento de hesitação, 3 pessoas, incluindo Wang Lin, aceleraram e avançaram. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e a antiga fornalha de Deus apareceu ao seu redor. Em um instante, ele trocou de lugar com um dos cultivadores Aliaven que avançou. Aquele estimulador Aliaven ficou surpreso quando sentiu uma força poderosa puxando-o. Quando recuperou a visão, descobriu que havia trocado de lugar com Wang Lin. Ele conhecia a identidade de Wang Lin, então depois de deixar escapar um sorriso irônico, ele desistiu do tesouro e cobrou o próximo. Depois de usar o feitiço, Wang Lin se aproximou do cadáver feminino. Os 2 cultivadores que estavam mais próximos do cadáver feminino viram todos os outros se aproximando. Eles cerraram os dentes e agarraram o cadáver feminino quase no mesmo momento. Porém, nesse exato momento, os 2 gritaram e seus corpos murcharam rapidamente até se transformarem em poças de sangue que foram absorvidas pelo cadáver feminino. O sangue se condensou em uma partícula de luz vermelha entre suas sobrancelhas. Um dos cultivadores da aliança se aproximou. Ele vestia uma túnica de piton e estendeu a mão direita enquanto ele ria. Embora parecesse que ele estava tentando alcançar a mulher, na verdade,
Sua mão continha um feitiço, e parecia mais que ele iria atacá-la. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele chegou quase ao mesmo tempo que este cultivador da aliança. Seus 2 dedos formaram uma espada e ele os lançou enquanto gritava: afaste-se. O cultivador da aliança deu uma risadinha. Ele não apenas não parou, mas se moveu ainda mais rápido e sussurrou: então, até o celestial do trovão Shumu cobiça a beleza deste cadáver feminino. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin. Assim que o cultivador da aliança se aproximou do cadáver feminino, Wang Lin apontou com a mão direita e disse suavemente: pare. O cultivador aliança tremeu. Era como se ele tivesse sido cercado por incontáveis fios invisíveis e ficasse imóvel. Wang Lin não fez nenhuma pausa. Em um flash, ele alcançou o cadáver feminino. O alcance de Wang Lin era muito inteligente. Ele não tentou agarrá-lo desde o início. No momento em que sua mão se aproximou, sua energia de origem junto com o antigo poder divino e os peixes Yin e Yang foram impressos entre suas sobrancelhas. Houve um estrondo e seu corpo estremeceu. A luz vermelha que se formou após a absorção de vários cultivadores dissipou-se repentinamente. Então Wang Lin não parou. Ele agarrou diretamente o cadáver feminino e passou pelo cultivador da aliança. Quando ele passou, ele chutou o cultivador da aliança no peito sem qualquer hesitação. Houve um flash de luz branca e o cultivador foi empurrado para trás. Seu rosto ficou pálido e ele tossiu uma grande boca de sangue, mas não morreu. Em vez disso, ele olhou ferozmente para Wang Lin e recuou enquanto cobria o peito. Segurando o cadáver feminino, Wang Lin olhou para ele. O cadáver feminino foi cercado por uma luz vermelha que estava lentamente se formando em seu rosto. Wang Lin diminuiu a velocidade porque percebeu que algo estava errado. O que aconteceu depois foi como ele esperava. Vários cultivadores morreram. Se o cadáver feminino fosse tão estranho, Wang Lin teria desistido. Afinal, era uma guerra, e a autopreservação ainda estava em primeiro lugar. No entanto, depois que o cadáver feminino absorveu a essência do sangue de 3 cultivadores, houve algumas mudanças. Foi isso que me fez continuar a lutar por ela. Enquanto ele recuava, sua mão esquerda formou um selo e ele colocou inúmeras restrições no cadáver feminino junto com um bocado de energia de origem da essência. Depois de colocá-la dentro de sua bolsa, ele disparou para o espaço desmoronando. O colapso formou um vórtice gigante que formou uma sucção poderosa que queria devorar tudo. Apenas a serpente Moongazer poderia ignorar essa sucção enquanto a batia como um louco. Neste momento, vários monstros antigos da aliança cercaram a serpente Moongazer para impedi-la de avançar. Até mesmo aquele santo dragão da nuvem e demônio se aproximou da serpente Moongazer. No entanto, Blood God e companhia também cercaram o Moongazer e lutaram contra os cultivadores da aliança. O povo de sangue que apareceu um por um também lançou uma ofensiva avassaladora contra a aliança. Ondas de estrondos ecoaram junto com o rugido da serpente Moongazer. A luta entre Master Flamespark e o Udushan estava sacudindo o mundo. Os estrondos dentro da névoa negra causada por seus combates eram extremamente intensos. As flutuações que ocasionalmente surgiam de seus confrontos eram algo que até Deus do Sangue e sua companhia tinham que evitar. À distância, a mulher de vestido azul não teve pânico em seu rosto ao observar tudo isso. Ao lado dela, o cadáver dourado silenciosamente estava lá com uma expressão fria. Os 5 talismãs amarelos giraram lentamente em torno de sua cabeça. Um raio se moveu entre os talismãs, mantendo-os constantemente selados. A mulher com o vestido azul ergueu a mão direita e disse suavemente: convido o grande ancião do palácio de Xuan, estimado Xuan Bao. Uma risada ecoou pelas estrelas. Não houve muito cultivo nesta risada, mas todos os tesouros tremeram por um momento como se estivessem prestes a deixar seus mestres. O fugitivo Blackfiend viu Saint e soltou um suspiro de alívio. Não só ele, até o santo dragão das nuvens e demônio relaxou. Ele simplesmente desistiu de lutar e recuou rapidamente. Os dois sabiam muito bem que os chamados 4 santos não eram apenas eles. Entre eles, apenas Ji Xiantian era um verdadeiro santo. Os 4 santos da aliança foram divididos em Muon, Cloud, Xian e Yao. Ji Xiantian era o santo Xian. Cada um deles tinha 3 subordinados, então não importa como você os combinou, eles formariam 4 santos. Na verdade, para esta batalha, a aliança de cultivo apenas despachou o santo Xian e seus 3 subordinados. O estimado Xuan Bao tinha um status muito elevado no palácio de Xuan.
O que realmente fazia as pessoas na aliança respeitá-lo e temê-lo era que ele era um dos anciões da aliança que podia decidir tudo dentro da aliança. Essa era a sua identidade mais proeminente. Além das pessoas dentro do grupo de anciões da aliança, ninguém mais sabia exatamente quantos estavam dentro deste grupo. No entanto, cada um deles era extremamente poderoso e podia reverter os céus. A razão pela qual Alcier foi respeitado e cultivou uma aliança e até mesmo enviou alguém para descobrir presentes durante o seu aniversário foi porque ele era um membro deste misterioso grupo de anciãos. No entanto, houve alguns problemas que fizeram seu status cair, mas mesmo assim ele ainda era um membro. Se não fosse pelo fato de que Alvedor era modesto, pessoas como Lin Tianyou não seriam capazes de existir. Enquanto ele desejasse, ele poderia fazer todos eles desaparecerem em um instante. No entanto, após um certo incidente, ele se tornou ainda mais discreto e raramente participava de qualquer reunião de anciãos. Ele se excluiu. Deve-se dizer que nem mesmo Ji Xiantian ou Shan, que estava batalhando no Master Flames Park, eram elegíveis para se tornarem anciões. Antes do estimado Xuan Bao, esses dois não eram nada. Ninguém sabia que nível de cultivo era necessário para se tornar membro do grupo de anciãos. Alguns até suspeitavam que, embora o cultivo fosse estimulado, essa não era a única coisa. O grupo mais velho detinha o mais alto nível de poder e segredos dentro da aliança. Seus membros eram os verdadeiros governantes da aliança. O estimado Xuan Bao vestia-se de branco e era ligeiramente magro, mas isso lhe dava um ar de celestial. Seus olhos brilhavam e pareciam cheios de uma profundidade infinita. Se alguém olhasse em seus olhos, eles poderiam facilmente ser imersos e não conseguiriam se retirar por um longo tempo. Ele tinha a aparência de um verdadeiro ancião. Havia também um batedor em sua mão quando ele apareceu ao lado da mulher de vestido azul. A mulher de vestido azul disse suavemente: Júnior, cumprimento-te, o mestre. O estimado Xuan Bao olhou para o campo de batalha à distância e riu. Garotinha, seu mestre deixou você presidir esta batalha e fez com que todos ouvissem. Ele até escolheu deliberadamente este lugar para o campo de batalha. Esse tipo de fortuna não é algo que acontece com frequência. Enquanto sorria, o estimado Xuan Bao não parecia se importar com a batalha. Somente quando ele viu a serpente Moongazer suas pupilas encolheram. Ele revelou um sorriso significativo.